Trasnoche Paranormal recomenda: se você vivenciar algo inexplicável, consulte primeiro um profissional de saúde mental. Discrição do espectador é aconselhada. A televisão está passando por uma escassez de ideias. Quando os reality shows são repetidos incessantemente e os rostos são sempre os mesmos. Um fenômeno estranho que se espalha descontroladamente como um vírus, no qual os habitantes da República Argentina estão destruindo seus aparelhos de televisão. Televisores que voam de grandes alturas e se espatifam no pavimento, transformando-se em pó. As redes de lojas de eletrodomésticos já não vendem mais Smart TVs. A tendência mudou. Os seres humanos agora compram compulsivamente equipamentos de rádio e fones de ouvido. Passageiros entram em táxis e pedem aos motoristas para aumentar o volume porque querem ouvir com atenção. Famílias jantando sem aquela caixa burra para distraí-las. Trabalhadores noturnos que se sentem acompanhados e aproveitam cada hora juntos. Meninos e meninas de todas as idades que escutam e conversam sobre o que está acontecendo em seus grupos do WhatsApp. As noites na Argentina estão mudando para sempre. Todos unidos no mesmo programa de rádio. Um lugar onde os ouvintes são os protagonistas. Histórias reais de terror contadas em primeira pessoa. Bem-vindos a esta viagem de ida única. Isto é, o ritual radiofônico de todas as noites. Noite Paranormal. Conte-nos sua história paranormal ao vivo, ligando para 11 27 84 10 73. Grave em áudio e envie pelo WhatsApp para 11 27 84 10 73. Boa noite, como vocês estão? Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao Ritual. Esta noite é terça-feira à noite. Hoje é 9 de dezembro de 2025 e temos 3 horas de histórias pela frente, 3 horas de rádio. Isto é... Midnight Paranormal. Histórias reais contadas por seus protagonistas. Em primeira pessoa, exatamente como gostamos. Bem-vindos, certo? Para falar ao vivo, ligue para 11 27 84 10 73. É aí que estamos, certo? 11 27 84 10 73. Enviem áudios pelo WhatsApp, contem suas histórias paranormais. 11 27 84 10 73. Vocês também podem escrever por e-mail trasnocheparanormal@gmail.com trasnocheparanormal@gmail.com. Estarei esperando vocês ao vivo lá. Como vai você, Hector? Boa noite, quero lhe contar algo que me aconteceu há alguns anos na casa de um amigo. Éramos 4 amigos. Apenas uma noite tranquila com petiscos, PlayStation e conversa, nada fora do comum. Mas assim que entrei pela porta, senti algo estranho na casa. Não estou dizendo que era algo pesado, mas também não era normal. Aquela sensação de entrar num lugar que tem uma história por trás. O corredor era comprido, cheirava a úmido e havia uma luz amarela fraca que não alcançava todos os cantos. Desde o início, tive a sensação de que não estávamos sozinhos. A noite seguiu normalmente, ficamos acordados jogando videogame e brincando como sempre, e no final decidimos dormir lá. Cada um escolheu seu lugar e eu fiquei com uma cama perto da porta do quarto. Devemos ter apagado as luzes por volta das 5 da manhã. O quarto estava quase completamente escuro, com apenas algumas frestas de luz entrando pelas frestas das persianas. Adormeci em algum momento, não sei por quanto tempo, mas quando acordei tudo começou. A primeira coisa que vi foi a porta, e no vão da porta, a poucos passos de mim, havia uma figura. Era algo humanoide, completamente negro, uma silhueta escura e bem definida, não se confundia com a escuridão do quarto, destacava-se. Não tinha rosto, não dava para ver olhos nem boca, mas sentia claramente que estava me observando.
Eu sabia. Não era uma sombra da rua nem de um carro que passava, estava ali dentro, firme. Fiquei imóvel, com a boca seca, respirando suavemente para não fazer barulho. Conseguia ouvir a respiração dos meus amigos dormindo e o silêncio da casa acima de tudo. A figura não se movia, não andava, não fazia gestos, não emitia som algum, estava simplesmente ali, fixa no mesmo ponto no vão da porta. Me encarando. E honestamente, Hector, estou acostumado com coisas assim. Não é a primeira vez que algo estranho me acontece. Por isso, no fundo, sabia que não estava ali para me machucar. Não senti que era algo ruim, mas também não era bom. Era pura presença. Para mim, são pessoas sombra. Aparecem quando querem ser vistas e nada mais. O tempo parecia infinito ali. Eu piscava e ela permanecia. Não se desfez nem mudou de forma, até que de repente, sem nenhum ruído, fumaça ou coisa estranha começou a desaparecer bem diante dos meus olhos. Primeiro, os contornos começaram a ficar levemente embaçados, e então simplesmente sumiu, assim, de repente. Num instante estava lá, no seguinte havia desaparecido. Pude finalmente me mexer, então me sentei, saí da cama e dei uma volta pela casa. Corredor, cozinha, sala de estar, banheiro. Abri portas, olhei pelas janelas. Tudo estava silencioso, todos dormiam, nenhuma janela aberta, nenhuma luz estranha, nada fora do lugar. Depois de me acalmar, retornei ao quarto, deitei e dormi como se nada tivesse acontecido. Mas aquela imagem, a silhueta em pé no vão da porta, está gravada na minha mente até hoje. Hector, esta é a minha 7ª história. Aos poucos, estou lhe contando minhas experiências por este meio. Não sou alguém que escreve todos os dias, mas sou consistente. Mando um grande abraço. Parabéns pelo Martin Fierro. Um abraço de La Matanza. Um abraço para você também. Boa noite, Anola. O programa é muito assistido aqui no Uruguai. Isso é ótimo. Imagino que seja a mesma coisa em toda a América do Sul. Não, deixa eu te contar 2 coisas que me aconteceram. Vou te dizer uma coisa. Não sou nada crédulo quando se trata de parapsicologia ou qualquer coisa esquisita assim. Não acredito em quase nada. Mal acredito em Deus, só para você saber. Sou direto e muitas vezes tenho problemas com as pessoas, porque não acredito em nada. Isso pode me prejudicar algum dia. Quando as pessoas discutem sobre alienígenas, eu assisto aos seus programas, mas cada um acredita no que quer, eu vejo e acho bobagem. Mas me aconteceram coisas que, com aquela história do tabuleiro Ouija, certo, que já fizemos. Estamos falando de 5 anos atrás, e bem, coisas estranhas já me aconteceram, mas ainda não consigo acreditar no que me ocorreu. Deixa eu repetir, meu olho ficou caído em casa, mas acho que não é nada grave, só na minha cabeça talvez, não sei. Mas estou lhe contando algo que para mim está na minha mente. Mas aconteceu comigo durante o jogo de tabuleiro Ouija. Não é a Ouija, aquela com o copo, já fizemos isso. Desculpe, falo um pouco devagar. O que acontece é que, como as pessoas passam atrás de mim, eu fecho a porta, não gosto que nada entre. Me incomoda, acendo um cigarro, velho hábito, não consigo largar. Bom, olha, jogamos o jogo do tabuleiro Ouija, e naquele momento, quando jogamos o jogo do tabuleiro Ouija, apareceram algumas sombras. Porque tudo o que eu fiz foi colocar meu dedo nele e o tabuleiro Ouija se moveu, éramos 5 e o copo se moveu. A questão é que da minha parte tentei tirar o dedo do tabuleiro Ouija, mas não consegui retirá-lo. Não sei se me entende, fiquei preso. Certo. Vi sombras como aquelas que se projetam quando alguém caminha, sombras em pé, contornos escuros, não como sombras normais, mas ficavam eretas. E se moviam de um lado para o outro, cruzavam outras sombras. Eram tipo 4 ou 5, não sei quantas exatamente, porque ficavam trocando de lugar, tantas que não sei se eram mais ou menos, estimei 4 ou 5. Bom, meus amigos não viram o que eu vi. Não fumo maconha, não bebo álcool, não uso drogas e não uso óculos, não tenho problemas de visão. Aquelas pessoas, ou melhor, aquelas sombras, estavam me olhando. Eu disse a eles, estou vendo sombras ali. Enquanto um dos meus amigos conversava com aquelas pessoas, fazendo perguntas bobas que elas respondiam, certo? Quando meu amigo, um dos meus amigos que estava fazendo a coisa, ao terminarmos de jogar, depois que responderam todas as nossas perguntas, meu amigo, não, você sabe que sopra no copo e o joga de volta, não tenho certeza de como funciona. Aquele ritual que se usa para encerrar uma conversa. Bem, ele não fez isso, apenas guardou, estávamos todos rindo muito. Alguns ficaram com medo, especialmente os que acreditam nisso. Não eu vou repetir. E ouço um barulho. Ouvimos o som de um vidro se quebrando. Fomos verificar e nada estava quebrado.
Abrimos o local onde ficavam os copos e taças, onde jogamos aquele jogo, e estava quebrado o copo. Certo. Todos nos olhamos, todos ficamos apavorados, rimos, acendi um cigarro, rimos, xingamos uns aos outros. O cara, o dono da casa, disse que o que acontecia na casa ficava na casa, que tinha de ser assim. Nós dissemos a ele, você não vai tirar nada disso, cara, e pronto, foi isso. Cheguei em casa mais tarde porque saímos para tomar uns drinks, comemos pizza e depois fomos embora. Estamos discutindo algo de um tempo atrás. E quando eu estava saindo, como vocês dizem no ônibus, bom, embaixo do ônibus, o ônibus, estou caminhando em direção à minha casa, ele não me deixa perto, não. Estou andando pela rua e sinto que alguém está me observando. Olho para trás, não há ninguém, mas sinto um olhar vindo do lado esquerdo, atrás da minha cabeça. Olho para trás e atrás de uma árvore havia uma sombra me observando, semelhante à sombra que estava lá no momento em que estávamos jogando o jogo do copo. Quando olho para trás, ela me vê, permanece por cerca de 2 segundos e depois volta e se esconde de novo. Ando mais rápido, engolindo em seco. Dou uma espiada para trás, está atrás de uma coluna, sempre se aproximando. Juro para você, eu não acredito, mas fiquei nervoso. É uma sensação estranha de acreditar por causa do que você está vendo e não acreditar porque sua mente pode estar pregando peças em você. Continuo andando, a sombra continuava se escondendo sempre em direção à minha casa e se aproximando. Se escondeu num container de lixo, depois atrás de árvores, mudando de uma para outra. Imagino que você tenha começado a acreditar, né? Estava atrás de um carro velho e pronto. Estou chegando em casa, não tranco tudo, sempre engolindo em seco. Fui pegar um copo d'água e já era tarde, 2:30 da manhã, vou para a cama rapidamente. Tem uma janela interna que estava meio aberta. Quando fecho a cortina, vejo aquela sombra ao lado do portão da minha casa. Lá embaixo tem uma coluna, o poste de luz, e ela estava atrás do poste de luz, me encarando. Fecho a cortina. Com os olhos arregalados, engoli em seco, tentando não engolir por medo. Não tenho certeza, mas talvez para não ser ouvido. Simplesmente fiquei paralisado. Entrei na cama e fiquei um pouco assustado. Ainda não acredito de verdade, ou talvez acredite um pouco mais. Mas é uma sensação estranha de acreditar e não acreditar. Não sei como explicar. Deito na cama e sinto algo dentro do meu quarto. Acendo a luz, não havia nada. Sou um cara grande e não me assusto fácil. Seja lá o que for, não sei. Me preparo, fico firme e faço isso na cama, sabe? Estava com sono, bocejando, engolindo em seco e com os olhos arregalados, olhando ao redor. Não sinto nada, não apago a luz, me viro para um lado, ouço um barulho, não acendo a luz de novo, abro os olhos. Impossível dormir, né? Não consegui dormir porque estava esperando algo. A porta e a casa estavam trancadas, tranquei tudo. Deito e rapidamente sinto sono porque estou cansado. Sou do tipo de cara que começa a bocejar às 10:30, à meia-noite, ou 11, meia-noite. A partir das 10:30 já começo a bocejar, ficando com sono. Normalmente acordo às 4 para trabalhar às 5, mas naquele dia não precisei trabalhar porque era sábado à noite virando domingo. Deito de lado esquerdo, depois de lado direito, depois de costas e ouço uma voz ao meu lado dizer: estas são as palavras exatas, certo? Isso está acontecendo porque você jogou o jogo do copo. Acendi a luz imediatamente. Não havia ninguém lá, mas ouvi claramente. Era uma voz lenta, um pouco rouca, mas ecoou dentro de mim. Acendi a luz na hora, mas não havia ninguém. Não consegui dormir a noite inteira e não senti absolutamente nada no dia seguinte. Comentei sobre isso com amigos. Naquela época, os primeiros celulares estavam surgindo. Enviei uma mensagem, um SMS curto. Os caras ficaram me zoando e eu também estava rindo. Estava exausto, dormi a sexta inteira de domingo e absolutamente nada aconteceu comigo. Foi algo em que acredito e duvido ao mesmo tempo. Aconteceu comigo e eu mencionei, dormi de domingo para segunda sem mais problemas. Foi isso que ecoou em mim, aquela coisa que me seguiu. Aquele jogo do copo não é uma grande história. Tenho outras experiências que acho que não estão relacionadas ao parapsicológico ou paranormal. Chame do que quiser, conto a você outra hora, mas foi isso que me aconteceu. Foi isso que me aconteceu, não sei, chame de história estranha, é assim que eu chamo. Não vou mais incomodar você, Hector. Não, você não está me incomodando, cara. Boa sorte. Na verdade, meu amigo, eu adoro isso. Só não gosto que essas coisas tenham acontecido com você. Adoro que esses eventos aconteçam porque fazem céticos como você questionarem as coisas ou ficarem em xeque. Tô dizendo isso de forma positiva. É assim que você se apresentou. Existe um mundo sobrenatural que não conseguimos ver. Só porque não o vemos ou não conseguimos percebê-lo com nossos 5 sentidos físicos, não significa que ele não exista. E aí está um exemplo para você. Reparou? Não significa que não exista.
Como vai, Hector? Boa noite. Quero lhe contar algo que aconteceu na minha família e que até hoje ainda nos assusta lembrar. Foi em meados de 1983, quando nos mudamos para uma casa nova construída num terreno baldio em Ensenada. A casa era isolada, não havia nada ao redor. Muito mato, muito silêncio. No início tudo parecia normal, mas meu irmão, que tinha 10 anos de idade na época, começou a viver coisas estranhas. Todas as noites era a mesma coisa. A noite caía e ele ficava triste e nervoso. Dizia que estava com medo, que algo o assustava. Achávamos que era coisa de criança, que ele não estava acostumado com a casa nova. Não demos muita importância, até aquela noite. Uma noite meu velho mandou ele ir buscar água na torneira do quintal. Meu irmão se recusou a ir, disse que estava com medo e meu pai ficou bravo. Considerou-o teimoso, levou-o para o quintal e trancou a porta. A porta era daquelas antigas, pesadas, com uma fechadura bem forte. Momentos depois, uma pancada tremenda atingiu a porta. Meu irmão a empurrou com uma força que não era normal para um menino de 10 anos e a arrombou de uma só vez. Entrou pálido, suando, coração acelerado, tremendo. Foi aí que meu velho soube que ele não estava mentindo. Quando ele se acalmou um pouco, perguntamos o que tinha visto. Contou-nos que, assim que a porta se fechou, sentiu como se algo viesse em sua direção. Viu uma bruxa flutuando diante dele, suas roupas esfarrapadas pendiam em tiras, cabelo bagunçado, rosto deformado. Ela pairava logo acima do chão, quase em cima dele. Foi isso que o fez entrar desesperadamente correndo. A partir daquele dia, ele começou a dizer com mais frequência que não queria que anoitecesse, que à noite aquela coisa vinha assustá-lo. Passaram-se alguns dias, uma noite, e estávamos todos dormindo no mesmo quarto, mas em camas separadas. Era tarde, a casa estava completamente silenciosa. De repente, ouviu-se um grito arrepiante. Era meu irmão. Ele pulou em cima do meu pai, que estava dormindo, e quase o matou de susto. Estava chorando desesperadamente, não conseguia falar. Quando finalmente conseguiu respirar direito, disse que alguém sussurrou coisas horríveis em seu ouvido perto da cama. Quando abriu os olhos, viu o rosto de um homem na janela. Chamou-o de Viking, cabelo claro, barba, rosto encostado no vidro. Me encarando, meu velho, muito furioso, levantou-se, sentou-se na cama e começou a gritar insultos contra o que quer que estivesse lá, chamando-o de demônio. Perguntou por que estava perturbando uma criança, por que não vinha assustá-lo se era tão poderoso que deixasse meu irmão em paz. Depois disso, meus pais procuraram uma curandeira. A mulher os recebeu e disse que podia nos ajudar, que o que estava acontecendo não era brincadeira. Falou muito sobre Deus, sobre rezar, sobre proteger meu irmão. Disse algo muito específico, que quando meu irmão sonhasse com um pássaro negro voando para longe, seria nesse momento que estaria curado. Aquele pássaro levaria o mal embora de sua vida. Passou algum tempo e numa manhã meu irmão acordou mais calmo. Disse que tinha sonhado com um grande pássaro negro que estava perto da casa e depois voou embora. Voou embora até desaparecer. A partir daquele dia, as coisas se acalmaram. Ele parou de gritar à noite e não viu mais rostos na janela, nem bruxas no quintal. Nunca soubemos por que tudo aquilo aconteceu. A única coisa de que temos certeza é que havia algo maligno ligado a ele, algo que quase o deixou louco. Saudações, Hector. Espero que você consiga ler isso no programa. Esta história é real. Como vai você, Hector? Tudo bem? Sou Matias Iosengo. Bom, queria lhe contar uma história que me aconteceu há cerca de 6 meses, ano passado, por volta do inverno. Saí do trabalho no turno da noite e, saí às 6 da manhã. E quando estava na rua, bem onde moro, sempre pego aquela rua. Antes de chegar a um cruzamento, a um asilo administrado por freiras. Estava pilotando minha motocicleta, olhando ao redor e, eram 6 da manhã, eu estava sozinho e de repente vi... Antes de chegar ao asilo administrado por freiras numa esquina, algo alto, totalmente vestido de bege, inclusive a cabeça com óculos e muito pálido. O rosto era muito branco, mas do nariz para baixo, queixo e mandíbula era negro. Parecia alguém que estava esperando o ônibus. Pensei, coitado do homem, está frio, mas ao mesmo tempo estava pensando, isso não é normal. Era muito alto e as roupas não eram apropriadas para a época do ano em que estávamos. Disse a mim mesmo para ficar calmo, não era nada. Provavelmente eu verei de novo amanhã. Daquele dia até agora,
Passo por lá diariamente e nunca mais o vi, então realmente não sei. Não tenho certeza do que vi, mas honestamente fiquei pensativo. Toda vez que passo por lá, nunca mais o vejo e espero que não volte a vê-lo. Enfim, essa é a história. Só para você saber, sempre ouvimos o programa no trabalho. Isso é ótimo. É muito bom e nos faz companhia à noite. Mando um abraço e saudações. Saudações, Che, muito obrigado pela sua história. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Vocês podem participar ao vivo, podem escrever por e-mail, trasnosteparanormal@gmail.com. Olá, boa noite. Isso foi vários anos atrás. Eu ainda era uma menina. Estávamos à mesa na minha casa jogando com duas das minhas irmãs. Uma amiga minha e o namorado de uma das minhas irmãs. Onde estávamos? 5 jogando. Eu era, digamos, a que fazia as perguntas. E do lado direito da mesa, tínhamos a porta do banheiro. Isso foi em fevereiro, bem no meio de fevereiro, quando nem sequer soprava uma brisa. E num determinado momento eu pergunto ou digo se havia alguém que quisesse se manifestar. Não aconteceu imediatamente, mas depois de alguns minutos a porta do banheiro, que estava aberta, bateu com força. E foi até engraçado, porque minha irmã estava sentada de um lado da mesa com o namorado ao lado dela. O namorado dela pulou em cima dela e todo mundo começou a sair correndo. Para fora de casa. Porque não acreditavam. Quer dizer, a porta se fechou sozinha, apesar de não haver sequer a menor brisa. E então minha mãe teve que... Ela teve que chamar um padre para abençoar a casa, para limpá-la. Porque à noite dava para sentir, não? Que à mesa as pessoas sentavam, digamos, dava para ouvir o barulho vindo da mesa. Uma vez o aparelho de som ligou sozinho. E então minha mãe teve que chamar um padre para limpar o que quer que estivesse na casa. Então, bom, essa foi minha experiência com o jogo do copo. Bom, na verdade não é bem um jogo, já dissemos isso várias vezes, né? Vou mandar um oi também para ela. Romina Lamona Carvalho. Oi, Mona, boa noite. Boa noite, paranormais, como vocês estão? O ritual começa com vocês a partir deste momento para compartilhar notícias paranormais juntos. Como sempre dizemos, da Argentina e do mundo. Vamos falar sobre objetos voadores não identificados, vozes nesta noite paranormal. Neste caso, discutiremos a Lagoa Setúbal em Santa Fé. Gravações feitas na orla geraram suspense. Há uma mulher que registrou psicofonias que investigadores acreditam ser de outra dimensão. Além disso, os moradores afirmam ter visto luzes estranhas. Pescadores referem-se à criatura mítica, metade peixe e metade mulher, sereias. Isso é impressionante. Uma nova história misteriosa é conhecida em Santa Fé. A Lagoa Setúbal tem relatado luzes incomuns, sons metálicos e uma espécie de canto vindo da água há algum tempo. Obviamente, isso deu origem a múltiplas especulações. A gravação de áudio é realmente chocante. Há pesquisadores analisando as interferências sonoras. A questão é, será este um fenômeno paranormal? Já aconteceu com você de estar perto da água e ouvir esses sons, como dizem, sons metálicos, ou como a voz doce de uma sereia, dizem? Neste caso, será um mito ou uma lenda, realidade ou verdade?
Contos paranormais sobre lagoas com foco em pescadores que vivenciam experiências estranhas. Não apenas gravações de fenômeno de voz eletrônica, mas também luzes estranhas que aparecem ao longe. Contem-nos sua história paranormal, se tiverem alguma sobre lagoas, avistamentos, luzes ou OVNIs. No número 1120 e 7841.073. Vocês sabem que eu estava justamente dizendo à comunidade, na transmissão ao vivo, nas minhas redes sociais, que estou procurando uma vestimenta de padre, como a de um exorcista. Não sei como se chama, li que é chamada de casula, ou roupa clerical, ou litúrgica, mas estou imaginando o conjunto completo do padre, não só uma camisa e calça. Aquela coisa que desce tipo uma batina. Para sábado, para apresentar o exorcista, só que não consigo encontrar em lugar nenhum. Não sei onde comprar isso. Alguém sabe fazer ou sabe onde comprar essas roupas? Me mandem mensagem no Instagram em Hector Locutor, certo? Preciso com certa urgência. Me mandem lá no Hector Locutor, certo? Muito obrigado. É isso aí, quero ser um padre, esqueçam isso. Quero estar lá, quero realmente entrar no personagem. Não é uma túnica preta. Não sei se vocês sabem como é a roupa do padre com a gola. É tipo, na verdade, não sei como se chama. Mas vocês entendem o que quero dizer, certo? Se alguém tiver a informação, me avise. Se não, um link de algum lugar que venda e eu compro feliz da vida. Certo, um lugar onde alugam fantasias. Mas onde? Mariana, você está aí? Como vai? Boa noite. Olá, Mariana, você está aí? Alô? O que aconteceu, Mariana? Você está aí? Oi, Hector, como vai você? Olá e bem-vinda. Estamos ouvindo você e estamos prestando atenção na sua história. Não, meu telefone não está funcionando bem, Hector. Certo, está com problemas. Isso é estranho. Muito estranho, né? Hector, como vai você? Sou Mariela. Esta é a primeira vez que me atrevo a compartilhar minha história. Venho de uma família muito incomum. Minha mãe teve 8 irmãs. Meus avós tiveram 12 filhas, das quais só 9 sobreviveram, incluindo minha mãe. Todas elas, cada uma, eram bruxas. Cresci vendo orações, rituais, velas, coisas estranhas que me pareciam normais. Nasci com um gêmeo. Nós dois nascemos, mas só eu sobrevivi. Fui eu quem passou pelo parto como recém-nascida. Desde então sinto que fui marcada, como se tivesse ficado aqui, no meio do caminho entre este lado e o outro. Sempre conversei com, ouvi e vi pessoas que já faleceram. Não é agradável, faz parte da minha vida, mas é assustador. Estou na rua, numa casa, num hospital, em qualquer lugar e de repente sei que não estou sozinha. Mesmo que mais ninguém esteja lá. Vejo sombras, figuras, pessoas que se aproximam de mim e falam comigo como se estivessem vivas. Às vezes me dizem nomes, datas, palavras aleatórias. Vivo assim minha vida inteira e vocês não imaginam como é carregar isso pela sociedade? As pessoas olham de forma estranha, chamam você de louca, dramática, mentirosa. Por isso me escondi por anos, fiquei quieta e fingi que nada acontecia, mas por dentro eu estava perdendo a cabeça. Sonho com eventos antes que aconteçam. Vejo lugares, pessoas ou situações e dias depois os vivencio. Isso também acontece com pessoas. É difícil para mim olhar diretamente nos olhos delas porque quando o faço, sei que algo está prestes a acontecer. Sinto que devo falar. Muitas vezes estive em lugares onde não conhecia ninguém. De repente, senti-me compelido a dizer: ligue para seu pai, visite sua mãe, verifique seu filho. Ligue urgentemente para aquela pessoa, algo está errado. Dizer isso é assustador. A pessoa fica paralisada, olha para mim sem entender. Mais de uma vez saí do lugar com medo, envergonhada, não achando que era louca. E mais tarde, com o tempo, descobri que era verdade. Que naquele exato dia, algo sério havia acontecido com aquele parente. Ali, o medo dobra, não só pelo que acontece com a outra pessoa, mas pelo que eu havia sentido. Não é fácil viver assim. Não é um dom romântico ou um filme. É comer, dormir, trabalhar e de repente sentir alguém atrás de você, ouvir seu nome sussurrado, saber que você não está sozinho, ver alguém no corredor enquanto a casa está vazia. Por isso, sou grata a você, Hector, porque graças ao seu programa e às pessoas que compartilham suas histórias, a gente deixa de se sentir tão estranho. É um alívio tão grande encontrar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Não me sinto mais tão sozinha nem esquisita. Deixe-me contar outra parte estranha da minha vida.
Quando eu tinha 15 anos, nos mudamos. Enquanto descarregávamos as cestas da mudança, 3 rapazes ficaram em pé na calçada ao nosso lado. Entre na casa e meu irmão vinha logo atrás de mim. Ele me olhou e disse: "Nem pense em dizer que tem algum espírito nesta casa, certo?" Respondi que não, mas disse: "Acabei de conhecer o amor da minha vida com quem vou me casar e ter 2 filhos." Isso foi em 1981. Em 5 de outubro de 1983, nos casamos. Até hoje ainda estamos juntos e sim, temos 2 filhos. Como eu disse naquele dia, há alguns meses, a vida deu outra volta estranha e acabamos morando de novo na mesma casa onde nos conhecemos. Vivo com isso desde que nasci, o gêmeo que não sobreviveu, as tias bruxas, os espíritos que vejo e ouço, os sonhos que se realizam, os avisos que recebo, mesmo que as pessoas me olhem de forma esquisita. Obrigada pelo espaço, por me ler e pelo Martim Fierro. Sério, obrigada por estar aí e por fazer com que tantos de nós se sintam como se não estivéssemos sozinhos. Sou a Mariela e tudo o que contei a vocês é verdade. Oi, tudo bem, comunidade paranormal? Hector Rossi, eu sentei na primeira fila, sou a Ana de La Plata. Oi, Ana. Eu estava na primeira fila com uma amiga no Teatro Bar em 19 de outubro, no último espetáculo que você fez aqui em La Plata. Você falou comigo e falou com minha amiga. Estávamos na primeira fila. Algo paranormal acabou de acontecer comigo e com o meu cachorro. Ele é um pastor alemão que dorme comigo, bem ao meu lado na cama. É super carinhoso e tudo mais, mas esta é a 4ª vez que é como se ele tivesse convulsões e nas outras vezes eu não sabia como acalmá-lo. E hoje, porque o Gimnasia venceu, mesmo que você não acredite, porque meu ex-marido abusivo era torcedor do Gimnasia, ele é torcedor do Gimnasia, ele não partiu nem faleceu. Em vez disso, começou a ter convulsões. Algo típico do cachorro em eventos especiais ou datas marcantes. Hoje fiz um exorcismo nele. Queria ir ao vivo, mas me disseram para esperar até o dia seguinte. O fato é que agora ele está dormindo como um anjo porque comecei a rezar. Tenho muitas histórias que me aconteceram. Em 3 de novembro, algo aconteceu comigo depois do Dia dos Mortos. Foi incrível. Eu também rezei. Tenho um anel de São Bento. Rezo para São Bento. Rezo para São Francisco de Assis. Sou devota da Virgem. Obviamente sou católica. E coloquei água benta na testa do meu cachorro e comecei a rezar por ele. E então ele se acalmou e agora está bem tranquilo, mas está começando a ter convulsões e está perdendo pelo. Bem, em 1 ano e 7 meses, minha mãe e minha irmã faleceram. Já disse que os que partiram foram meu pai, minha irmã e minha mãe. Minha mãe faleceu em 15 de agosto, todos faleceram no dia 15. Meu pai em 15 de abril de 1988. Minha mãe em 15 de agosto de 2023 e minha irmã em 15 de março de 2025. Fiquei sozinha na vida. Estava com minha amiga porque pedi que viesse comigo, já que eu sabia que em algum momento iria me emocionar. E quando você veio falar conosco, não pude acreditar, sou tão grata a você. Não pude ficar até o final, quero dizer, na saída. Fiquei até o final, mas não pude ficar na saída porque tínhamos compromisso cedo, no dia seguinte. Mas não, comecei a rezar agora, rezei 2 vezes o Pai Nosso, rezei 2 vezes a Ave Maria, rezei para São Bento, rezei a oração de São Francisco e aos poucos ele foi se acalmando. Coloquei água benta nele e rezei. Hoje, no dia da Virgem, eu disse: que o seu manto te proteja. Porque acredito que ele está recebendo todas as coisas ruins que estão sendo enviadas a mim. Sou protegida por São Bento. Então, você mencionou em vários programas que às vezes os animais recebem o mal que está sendo enviado a você, ou a bruxaria, ou as coisas ruins que as pessoas estão fazendo contra você. Desculpe, foi muito longo, mas por favor, espero que você toque no áudio porque, honestamente, acabou de acontecer comigo. Não aconteceu comigo há alguns dias. Outras coisas aconteceram antes e em outras ocasiões. Mas a mesma coisa aconteceu com ele várias vezes e em datas especiais, não em qualquer dia. E agora ele está dormindo, calmo, todo aconchegado, certo? Bom, isso é bom. É ótimo que ele esteja melhor, certo? Obrigada. 11 20 784 1073. 11 20 784 1073. Para falar ao vivo conosco, há mais. Esta noite de mistério. Não fique nas sombras. Inscreva-se gratuitamente no Trasnós Paranormal e ative o sininho de notificações. E se quiser apoiar este canal, pode enviar um superchat para que sua mensagem seja destacada na tela. Ou enviar um super adesivo com animações assustadoras.
Você também pode se tornar membro do canal e desbloquear emojis exclusivos, distintivos de terror e conteúdo especial que só os corajosos conseguem ver. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando o desconhecido, então vá em frente e mergulhe mais fundo na escuridão. Preste muita atenção a cada segundo desta transmissão, pois, além das histórias de Hector e dos ouvintes, uma voz do além pode aparecer, interferindo em seus fones de ouvido. A Noite Paranormal, histórias dos vivos, mensagens dos mortos. Envie-nos sua história pelo WhatsApp no 11 27 84 10 73. Noite Paranormal. Oi, Hector, tudo bem? Quero contar algo paranormal que me aconteceu há 3 anos. Eu estava em um relacionamento morando com nosso filho de 2 anos. Nos fins de semana costumávamos visitar minha ex-sogra e ficávamos lá. Eu sabia que tinham feito coisas para assustá-la porque ouvi. Havia um duende que a incomodava e vinha à tarde fazendo barulho. Ouvi também uma conversa com minha ex-cunhada em que falavam sobre ver um velhinho rastejando para fora do banheiro. Fiquei chocada e não podia acreditar. Então me disse que isso obviamente seria mentira e que estavam inventando. Dormimos no quarto da minha sogra, que ela nos cedeu. Disse ao meu parceiro que estava um pouco com medo. Combinamos que eu dormiria primeiro, depois acordaria e ele ficaria acordado. Assim não assustaria o meu bebê. Quando percebi, ele já havia adormecido. Aterrorizada, abracei meu filhinho e liguei a televisão. Senti corrente caindo sobre mim e no teto e ouvi coisas se mexendo. Acordei-o. De manhã eu estava quase sem roupa íntima, não podia acreditar. Sonhei que alguém estava em cima de mim. Perguntei ao meu parceiro o que havia acontecido e ele me disse: absolutamente nada. Minha sogra disse que o duende, a quem ela chama de Cuco, havia se apaixonado por ela, por isso a incomodava à noite. Disse que várias vezes acordou sem roupa íntima. E foi aí que entendi tudo. Hector, um grande abraço desde a capital de Salta. Ouvimos o programa com minha mãe e meu filho de 5 anos. O programa é maravilhoso. Como vai, Hector e Mona? Há muito tempo não escrevo para vocês, mas ainda os escuto no Spotify. Essa história ela aconteceu comigo aqui na Argentina, não? Em abril deste ano, estávamos viajando em Mendoza, especificamente em Uspallata. Tudo estava indo muito bem. Vistas magníficas das montanhas, passeios a cavalo, noites estreladas, clima agradável, boa comida e bom vinho. Tínhamos alugado umas cúpulas onde estávamos hospedados, minha esposa e eu em uma, e meu cunhado e a namorada dele, respectivamente, em outra. Em uma das noites, estávamos fazendo uma sessão de massagem e relaxamento. As 2 garotas estavam dentro com as massagistas, enquanto meu cunhado e eu estávamos lá fora conversando. A escuridão da paisagem era apenas levemente tocada pela luz da lua e pelo céu estrelado das montanhas. De repente, no meio da conversa, ouvi um grito feminino arrepiante, agudo, rouco e poderoso ao mesmo tempo, que terminou em uma espécie de pranto, tão ou ainda mais arrepiante que o grito anterior. Atônito, olhei para meu cunhado e perguntei: "Você ouviu isso?" Com os olhos arregalados como 2 bolas de bilhar, ele disse: "Não sei o que foi aquilo, mas não quero descobrir." Ele correu rapidamente para dentro da cúpula onde as garotas estavam. No dia seguinte, fomos ao saguão do hotel e contamos ao gerente o que havíamos ouvido. O rapaz, tentando não causar má impressão ou algo negativo em nós, nos disse com uma risada um tanto nervosa: "Talvez vocês tenham ouvido a famosa garça bruxa. Vocês sabem que há um riachinho embaixo do barranco." E nos explicou que há uma ave noturna comum na região que emite um som característico semelhante a um grito. Para esclarecer qualquer dúvida, procuramos online um vídeo e achamos que o som do pássaro era curioso, mas bem diferente do que tínhamos ouvido. Diante da nossa insistência, o gerente finalmente cedeu um pouco e nos disse: "Bem, não sei o que poderia ter sido."
Mas há anos, quando estavam construindo a cabana principal do hotel, várias equipes de operários desistiram, deixando a construção inacabada. Alegavam ouvir gritos, risadas e choros nos arbustos e percebiam que seus materiais eram removidos do depósito. Ainda não sabemos o que poderia ter sido aquele lamento assustador, mas com certeza acredito que não foi algo natural. Porque toda vez que falamos sobre isso, pelo menos para mim, dá os mesmos calafrios que senti ao ouvi-lo naquela noite. Obrigado, Hector e equipe paranormal, por dar voz às nossas histórias. Olá, Hector. Meu nome é Ezequiel, sou daqui de São Vicente de San Osor. Aconteceu comigo uma vez, há muito tempo, uns 3 ou 4 anos atrás. Eu estava no meu quarto com a luz acesa. Era por volta da 1 ou 2 da manhã, com a porta trancada por dentro, obviamente, e eu estava acordado. De repente, a chave começou a girar por dentro, como se alguém estivesse prestes a sair, mas a chave girava sozinha. E depois, com o tempo, parei de dormir naquele quarto. Minha filha passou a ficar naquele quarto. Certa vez perguntei a ela: "Você já viu algo paranormal no quarto?" "Sim, quando eu estava." Ela me disse: "Quando eu estava no computador, sim, vi uma menininha." E perguntei: "Você não ficou com medo?" "De jeito nenhum, papai," disse ela. "Então é isso." E agora mesmo o quarto está vazio, então está desocupado. Sempre tem algo diferente, dá para sentir que o quarto parece meio triste. Que história incrível, não é? Tem mais. 11 27 84 1073. Olá, boa noite. Durante a pandemia, meu pai faleceu e ficou na morgue do hospital por causa da situação. Visito minha mãe para fazer companhia, já que ela está sozinha. Quando estaciono na casa da minha mãe, vejo uma sombra no jardim. Na frente da porta, há um jardim com uma cerca baixa, e eu vejo uma sombra agachar-se e entrar na casa. Era por volta das 11h30 ou meia-noite. Perguntei à minha mãe: "O que você estava fazendo na porta?" Ela respondeu: "Não, eu estava no meu quarto, não saí. Só isso." Por volta dessa hora, eram 11h30, meia-noite, por volta das 2 da manhã, eu estava fumando. Abri a janela da cozinha para jogar um cigarro lá fora no pátio escuro e quando abri a janela vi uma silhueta parecida com a do meu pai, exatamente igual. Olhei de frente para a janela, joguei o cigarro e fechei a janela. E, bom, foi algo realmente intenso, muito intenso. Obrigado por compartilhar isso, certo? E tem mais uma. Olá, boa noite. Olá, Hector, boa noite. Eu estava ouvindo primeiro a senhora que disse que ouvia campana e tal, não a psicóloga, e agora estou ouvindo o que você está lendo. Justamente o que eu procurava, sabe, há algum tempo, por esta época do ano, comecei a ouvir buzinas, umas buzinas estranhas, e digo, às vezes estou com minha esposa e digo: "Você ouviu aquela buzina?" Ela pergunta: "Qual delas? Você não ouve aquela buzina?" É uma buzina como a de um trem que está chegando, que se aproxima e depois se afasta, mas são buzinas muito altas e ela não as ouve. E sabe, já aconteceu várias vezes que, quando aquela buzina é ouvida e o som termina, ouvimos a sirene do carro de bombeiros. É como se tivesse havido um acidente e algo tivesse acontecido. Aqui é José de Campana falando com você, Hector. Isso é meio estranho. Se puder colocar no ar ou me ligar, obrigado. Não, obrigado. Sim, claro. Vamos colocar no ar e ligar para você. 11 27 84 1073, pessoal. Trasnoche Paranormal no gmail.com. Trasnoche Paranormal no gmail.com. Não se esqueçam de enviar e-mails. Interpretar as histórias de vocês é o que mais gosto de fazer, e acho que a Mona também. Mas você sabe como o e-mail tem aquele tipo um hábito meio antigo? Para mim, é a coisa mais próxima de escrever uma carta à mão, porque não é a mesma coisa enviar um WhatsApp rápido e sentar para escrever um e-mail. Porque acho que as pessoas que nos enviam e-mails o fazem de seus computadores e acho que isso tem uma mística especial. Adoraria que vocês nos enviassem uma pequena mensagem. Trasnoche Paranormal no gmail.com. Esse é o endereço de e-mail do nosso programa. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Queria contar minha história. Há algum tempo consigo me comunicar com pessoas do outro lado sem conhecê-las. Aconteceu comigo hoje. Quando eu estava no ônibus, encontrei uma senhora e a filha dela que tinham perdido o genro e a filha por leucemia.
mas elas queriam que eu fizesse uma comunicação, mas não consegui porque não conheço aquelas pessoas, nem sequer sabia quem eram ou os nomes delas. Interessante. Você pode explicar melhor ou me avisar antes de ir ao vivo? Estou interessado na sua história. Como vai, Hector? Boa noite, sou a Analia, de Vila Constituição Santa Fé. Quero contar algo que aconteceu na minha casa e que me marcou. Moro nos fundos do terreno, minha mãe mora na frente. Há 2 casinhas no mesmo lote, a dela na frente, a minha nos fundos, separadas por uma passagem e um pátio. Vivemos assim há anos, cada um no seu espaço, mas sempre próximos. Uma noite decidi ir dormir cedo, estava cansada, então apaguei tudo e fui dormir no meu quarto. Minha mãe, como de costume, ficou um pouco mais acordada para fechar a casa dela. Ela me contou no dia seguinte o que aconteceu em seguida. Contou que saiu para fechar o portão da frente, já era noite, tudo estava bem quieto. Quando terminou de trancar o portão, olhou em direção aos fundos, para a janela que dá na cozinha, e foi aí que o viu. Na minha cozinha, meu pai estava sentado lá. Estava sentado do jeito que sempre ficava, calmo, olhando algo que tinha nas mãos como se fosse um livro ou uma pasta. Naquele momento, mamãe ouviu o som do portão que ela mesma estava fechando. Meu pai levantou a cabeça e olhou bem nos olhos dela. Levantou-se, virou-se e caminhou em direção ao quarto como se fosse algo completamente normal. Para ficar claro, meu pai faleceu 26 anos atrás. Quando minha mãe me contou isso, sentada diante de mim, dava para ver o medo no rosto dela. Ela não estava inventando, estava nervosa e séria. Contou-me cada detalhe, as roupas dele, a maneira como estava sentado, como olhou para cima, como levantou e caminhou em direção ao meu quarto. Fiquei pasma, não soube o que dizer a ela, desabei chorando porque sinto muita saudade dele. É um vazio que nunca foi preenchido. Naquela mesma noite dormi direto, não senti nada de estranho, não ouvi barulhos nem nada. Enquanto eu dormia, meu velho, como minha mãe viu, sentou-se na minha cozinha e depois entrou no meu quarto. Desde que fiquei sabendo disso, em muitas noites, quando apago a luz, sinto algo diferente. Passo pela cozinha e dou uma olhada na cadeira onde ela o viu sentado. Às vezes tenho a sensação de que, se eu me virar rápido, vou encontrá-lo lá de novo. Não tenho certeza se ele veio me visitar, verificar se eu estava bem ou só passou por ali. A única coisa que sei é que minha mãe viu claramente. E para nós não foi um sonho nem um engano. Era ele. Obrigada, Hector, por ler minha história e por esta comunidade maravilhosa que você criou. Minha história ela é real. Olá, boa noite. Bem, isso aconteceu com minha família. Estávamos em casa, morando com minha avó naquela época. Ela estava acamada, a perna dela tinha sido amputada. Ela estava hospitalizada e eu estava em Bernal. Estávamos todos jantando. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos estávamos à mesa. E sentimos como se alguém estivesse chamando minha mãe. Todos nos olhamos porque ela estava hospitalizada. Então fomos ao quarto dela e não havia ninguém lá. Acontece que 2 ou 3 minutos depois recebemos uma ligação dizendo que ela havia falecido. 3 ou 4 dias depois, o quarto dela permaneceu exatamente como estava. Criado mudos, fotos, tudo intacto. O quarto. Bem, 3 ou 4 dias depois, estávamos novamente à mesa comendo e ouvimos um barulho vindo do quarto dela. Todos nos olhamos de novo. Fomos ao quarto e a cama onde ela costumava dormir estava toda amarrotada. A colcha e as fotos do criado mudo tinham caído no chão. Saudações a todos e boa noite. Saudações e boa noite e obrigado por estarem conosco. Uma calorosa boas-vindas àqueles que estão se juntando agora. Estamos ao vivo, vocês estão ouvindo a Pop 100 1.5. Esta é a Noite Paranormal. Se você está ouvindo ao vivo, temos um WhatsApp 1120 e 784 1073. 1120 e 784 1073. Como acabei de dizer, traz Noite Paranormal no gmail.com. Boa noite a todos os fãs do Paranormal. Meu nome é Nahuel Tolola e estou escrevendo para contar algo que não é uma história, é um aviso. Isso aconteceu comigo na esquina de La Croce e Rossetti. Na capital, hoje há uma farmácia ali, mas 13 anos atrás havia uma antiga loja de móveis que estavam demolido. Eu trabalhava na obra. Um dia, o encarregado me ofereceu para ficar como vigia noturno. Mais dinheiro em poucas horas. Disse-me que nada acontece, é tranquilo. Aceitei sem saber o que me esperava. Desde a primeira noite, entendi que aquele lugar não estava vazio. Assim que me deitei nos fundos, ouvi passos.
A sala de estar estava vazia, sem móveis, mas dava para ouvir passos claros e firmes, como se várias pessoas estivessem andando ao mesmo tempo. Depois começaram os sons de ferramentas batidas, coisas sendo arrastadas, algo caindo no chão. Fiquei imóvel, com o coração acelerado, esperando ladrões entrarem. Não tive coragem de sair. Fiquei olhando a porta, não esperando uma sombra. De manhã, saí para verificar. Nada tinha sumido, mas as ferramentas não estavam onde tínhamos deixado. Tinham sido movidas, como se alguém tivesse brincado com tudo durante a noite. A segunda noite foi pior. Os passos voltaram, as luzes começaram a piscar, apagavam e acendiam sozinhas, como se alguém estivesse brincando com os interruptores. O ambiente ficou pesado, sentia que não estava sozinho, embora não houvesse ninguém lá. Via sombras curtas nos cantos, sempre pela visão periférica. Quando virava a cabeça, elas desapareciam. Sabia que havia algo ali, mas fiquei calado, não queria perder meu emprego. A noite que me quebrou foi a 7ª. Naquele dia jantei cedo. Coloquei uns hambúrgueres de queijo numa chapa na cozinha improvisada que tínhamos. Tudo estava normal, até que o ar mudou de repente. O frio que entrou no canteiro de obras era incomum. Não era o frescor da noite, era um frio úmido e pesado que penetrava na minha pele. Comecei a ver minha respiração em forma de vapor dentro da sala de estar e foi aí que ouvi, correntes atrás de mim. O som era claro, metal sendo arrastado lentamente, de forma irregular pelo chão, aproximando-se. Fiquei literalmente paralisado, incapaz de me mover. Tentei virar a cabeça, mas meu pescoço não respondia, e a respiração travou na garganta, como se alguém apertasse meu peito. Senti uma respiração quente na nuca, quente, úmida, pressionada contra minha pele, e um rosnado profundo e grave no meu ouvido. Não pareceu humano. Levantei lentamente o olhar em direção à parede da sala de estar sem conseguir virar o corpo e o vi encostado na parede. Havia uma sombra enorme e negra ali, com facilidade 2 metros de altura. Não tinha forma definida. Seu contorno se movia como se estivesse vibrando. Não era minha sombra. Minhas costas estavam viradas para a luz, então não podia ser a minha. Estava simplesmente ali, grudada na parede. Naquele momento, meu corpo reagiu, saí correndo sem olhar para trás. Acabei em um cybercafé a algumas quadras dali, pálido, tremendo. O rapaz que trabalhava lá me olhou e mandou eu me sentar. Perguntou se eu vinha do canteiro de obras. Eu disse que sim. Ele disse que eu não era o primeiro a acabar ali. Disse que o cemitério fica perto e que aquela esquina sempre foi um lugar pesado. Ele fechou a loja e eu fiquei do lado de fora do canteiro de obras por um tempo, com medo de voltar. Quando finalmente reuni coragem, entrei. Tudo estava escuro. Tranquei a porta e fui direto para o quarto do vigia. Sentei-me na cama em silêncio. Depois de um tempo, a luz acendeu sozinha. Apenas uma vez. Permaneceu acesa. Pensei que tivesse acabado com a oscilação, mas foi aí que as coisas pioraram. Todas as luzes do canteiro se apagaram de uma só vez. Fiquei nas sombras e ouvi dezenas, talvez até centenas de vozes vindo da sala de estar. Sussurros, choros, risadas e muitos passos. Parecia que havia gente andando por todos os lados, mas eu sabia que estava sozinho. E de repente, a escada em espiral que levava ao andar de cima começou a vibrar. Os degraus soavam um após o outro, rápidos, pesados, subindo. Dava para ouvir o metal e o peso, como se algo estivesse subindo com força exagerada. Cada passo fazia a estrutura tremer. Eu nem conseguia chorar, Hector. Mal respirava. Quando chegou ao último degrau, bateram a porta. Uma única pancada, forte e seca. Quem é? Perguntei. Não te convidei. Silêncio. Outra batida ainda mais alta. Vá embora. A terceira batida foi tão forte que toda a porta tremeu. E ali, bem diante dos meus olhos, a maçaneta começou a se mover sozinha. A porta se abriu lentamente, sem ninguém tocá-la. Não havia nada para ver, apenas o corredor e a escuridão atrás. Saí correndo, quase pulando escada abaixo. Quando cheguei à sala de estar, parei bruscamente.
No meio da sala, em pé, estava uma menina. Usava um vestido branco antigo que ia até os tornozelos, tinha cabelos lisos e escuros, a pele muito pálida e ficou imóvel, encarando-me sem piscar. Sua voz saiu clara. Ele não deixa a gente ir embora, e apontou para o andar de cima. Olhei para o teto, e entre as sombras, por um segundo, vi 2 pequenos olhos vermelhos e fundos me encarando lá de cima. Não havia corpo, apenas os olhos dentro da escuridão. Senti que, se ficasse ali mais um segundo, enlouqueceria. Saí correndo de novo. Naquela noite não dormi, esperei o amanhecer na rua. No dia seguinte, disse ao encarregado que desistia do posto de vigia noturno. Ele riu, disse que eu estava exagerando e só estava nervoso, mas não discuti, fui embora. Com o tempo, a construção foi concluída. Construíram o local, hoje é uma farmácia. As pessoas entram, compram coisas e saem tranquilamente. Mas aqueles de nós que trabalhamos ali à noite, sabemos que aquele lugar nunca esteve vazio. Algo ficou trancado lá dentro. E não é só um... Obrigado, Hector, por ler minha história. Um grande abraço para você e para toda a comunidade do Trasnoche Paranormal. Oi, Hector, tudo bem? Uma vez vou contar bem rápido. Quando eu tinha 10 anos, acordei no meio da noite e o som da morte estava aos meus pés. Nossa. Fiquei olhando para ele por uns 3, 4, talvez 5 minutos, muito bravo, e puxei o cobertor sobre a cabeça e... Quando me descobri, ele tinha sumido. Agora eu saio correndo e vou para o quarto dos meus pais. Eles levantam. Estou com medo, chorando. Contei a eles e tentaram me acalmar dizendo que não era verdade. Não sei. Passou-se uma semana e eu conversei com uma menina que é da casa em frente. E ela me disse que ele estava se manifestando porque queria ser meu protetor. Cabia a mim aceitar ou não. E bom, honestamente não aceitei. Respeito-o como santo, mas prefiro manter a distância. Depois de um tempo, descobri um pequeno altar de São da Morte que minha mãe tinha escondido nos fundos da casa. Nossa. Essa é a minha história. Bom, obrigado por contar, Norsin. Obrigado por participar. Dani está ao vivo. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. Não consigo ouvir você. Está aí? Não consigo ouvir você. Não estamos ouvindo você, hein? Não estamos ouvindo você. Verifique o que pode estar errado com a conexão. 11 27 84 1073. Estamos ao vivo lá. 11 27 84 1073. Se quiser ir ao ar, esse é o WhatsApp. 11 27 84 1073. E a Mila, você está aí? Olá, boa noite. Olá, Hector. Tudo bem? De onde você é? De Lomas. De Lomas. Já conversei com você antes. Seja bem-vinda. Nossa, tem um barulho muito estranho aí. Está desligando agora. É a máquina. Está desligando. Quase terminou. Certo. Você tem uma história para contar? Sim, é algo bem aleatório. Vou resumir para você. Quando éramos crianças, nós 5 dividíamos um quarto na casa da minha avó, com 2 camas, uma beliche e um berço. Desculpe. Espera, o que é essa máquina? Fiquei curioso. Não, já está quase terminando. A máquina de costura está desligando. Certo, certo. Está terminando, certo. É um disco voador, querida. Não, já está quase pronto, já está quase pronto. Certo, certo. O motor da máquina está desligando. Pronto. Escute. E todas as noites, sabe como nossos pais costumavam nos mandar dormir antes das 10. Antes. Não como agora, que ficamos acordados até meia-noite. Enfim. No verão, meus irmãos e eu íamos pra cama, sabe? E a gente se deitava. E a casa ficava toda silenciosa. E a gente olhava para a porta. E havia um homem alto, como se estivesse apoiado no ombro, cruzava as pernas como se estivesse tranquilo. Era alto, mas o rosto não era visível, só a silhueta. Quando eu o via, me cobria e dormia. Minha irmã depois disse que também o tinha visto, mas ficou só nisso. Nossos pais nos ignoravam. Enfim, mais tarde, alguns anos depois, minha avó, Connie Encarnação, nos mostra umas fotos, não sabe? Já éramos adultos com uns 20 anos e tinham se passado uns 10 ou 15 anos, não tenho certeza.
Ela nos trouxe um monte de fotos que estava arrumando. Trouxe fotos. Um homem alto, com físico semelhante e tudo mais. Eu disse a ela, mãe, é esse homem, contei a ela. Ele ficava nos vigiando à noite no quarto como se cuidasse da gente. Não consigo explicar. Nunca tive medo dele, não como de um fantasma. Só o via ali. Se a gente se cobria, ele desaparecia. Não consigo explicar. E era o pai dela, que tinha morrido há muito tempo. Eu não sabia que era meu avô, sabe? Porque eu não o conheci. Porque você nunca chegou a conhecê-lo. Claro, ele tinha morrido há muito tempo. E minha avó estava arrumando as coisas. Nós já éramos crescidos, com 18, 19 anos. Mãe, esse é o homem, eu disse. É esse homem que ficava nos vigiando no... E Gabriela, minha irmã, disse a mesma coisa também. Sim, é ele, porque, embora não desse para ver o rosto, era um homem alto e branco. Ele não assustava, não consigo explicar. Claro. Era uma presença que dava para identificar, mas não era aterrorizante? Não era assim, tipo, olhos vermelhos e sombrios, aleatórios. Não. É como se a gente tivesse crescido com tudo isso. Dizem que há pessoas que conseguem vê-los e em minha casa todo mundo vê isso. Tipo, tem uma menina no corredor que simplesmente passa do nada, como num corredor. Ela só passa, sabe quando as pessoas estão passando? Sim. Mas já estamos acostumados. Digamos que não nos interessa mais. Claro. E as pessoas de fora veem isso como algo do tipo, vocês todos são delirantes. Não sou delirante, eu vi. Estava acordado, não estava dormindo. Sim, obrigado por compartilhar. É bom que a máquina tenha desligado e não esteja mais funcionando. Sim, desligou. Estava me deixando louco, mandando um beijo. Beijos, Victor. Até mais. Tchau, até mais. Obrigado por ter se juntado a nós para conversar ao vivo. Você já sabe. 1120-6784 1073 trasnocheparanormal@gmail.com trasnocheparanormal@gmail.com. Olá para psicológicos. Fui granadeiro por muitos anos na Casa Rosada. Ouvi muitas histórias da manutenção e dos colegas de trabalho que falavam sobre a aparição de uma menininha. Dizem que o espírito de uma menininha se afogou há muitos anos no poço de um dos pátios da Casa de Governo. Ao lado daquele poço, há 2 bancos muito antigos, que antes ficavam na antiga praça. Numa madrugada de inverno, enquanto eu estava no 2º andar, olhei para baixo e vi a silhueta de uma menininha sentada lá. Outros colegas afirmaram tê-la visto no museu, que fica na antiga alfândega. Se alguém for ao museu, lá atrás há um buffet que não está aberto. É curioso, porque nas vezes em que foi aberto, tudo caía no chão durante a noite. Nas gravações sempre dá para ver a silhueta da menininha. Hector Rossi nunca dorme, e você também não. Noite Paranormal. Os filmes de terror já nos ensinaram que dormir pode nos trazer pesadelos. 1, 2, eles vêm atrás de você. 3, 4, é melhor trancar a porta. 5, 6, pegue seu crucifixo. 7, 8, não durma ainda. 9, 3, você nunca mais vai dormir. Oi, Hector, já faz 11 anos juntos, somos uma grande família. Quando era adolescente em Salta, caminhava pelos trilhos do trem por volta das 2 da manhã. De repente, vi uma jovem vindo em minha direção, mais ou menos da minha idade naquela época. Me pareceu estranho, mas sem hesitar, disse a ela, vou acompanhar você até em casa. Ela me olhou, sorriu e seguiu caminhando. Parei e perguntei, você não tem medo de andar sozinha? Ela se virou e eu vi seu rosto arruinado, enrugado, com olhos vazios. Fiquei terrivelmente assustado. Fiz o sinal da cruz, baixei a cabeça e comecei a caminhar rapidamente em direção à casa. As ervas daninhas ao lado balançavam para frente e para trás, como se muitas pessoas estivessem correndo. Não quis olhar. Quando cheguei à ladeira perto da minha casa, vi a mulher parada lá. Juro que passei por ela e corri até a casa do meu amigo, batendo na porta. Dom Lopes, o avô do meu amigo, levantou-se e perguntou o que estava acontecendo. Contei a ele o que tinha acontecido. Os pais me olharam e eu fiquei com medo até Dom Lopes dizer. Quando eu era criança também a vi nos trilhos, no mesmo lugar. Ela aparece de vez em quando, é a viúva negra. Hector, como vai?
Meu nome é Silvana e eu queria contar uma história da época em que minha tia faleceu. Eu tinha 20 anos. Ela morreu no meio do inverno. Julho, frio, frio, horrível. Na noite em que ela morreu, me levaram para a cama porque eu já tinha passado várias noites acordada. E eu sonho com ela entrando pela janela, flutuando com uma linda luz dourada atrás dela. E eu lhe digo, você não está morta? Ela me responde, não se preocupe, estou bem. Éramos muito próximas. Ela era a tia que mimava você com tudo, sabe? Comigo ela era tão doce, era mesmo. A questão é que, depois do funeral, minha irmã e eu fomos à casa dela para, entre aspas, fazer desaparecer algumas de suas coisas, escondendo-as num galpão. Porque sabe como é? Sempre tem aquele parente de fora da cidade querendo levar coisas. Eles tinham comentado isso e minha tia era daquelas que ainda tinham aqueles enxovais bordados à mão, sabe? Enfim, as cunhadas já estavam esfregando as mãos prontas para levar as coisas. E nós dissemos, de jeito nenhum, porque sabíamos que minha tia não queria isso, certo? Bom, a questão é que minha irmã e eu entramos na casa. Entramos, trancamos a porta, caminhamos talvez 2 ou 3 metros e sentimos alguém abrindo a porta da frente atrás de nós. Pensei que fosse meu pai. Fui abrir, mas não tinha ninguém lá. Estava garoando, uma chuva leve. A tarde estava terrível mesmo. Começamos a planejar como embalar as coisas em caixas para guardá-las. E então eu disse à minha irmã, ei, onde será que está o suéter lilás da tia? Ela mesma tinha tricotado um suéter lindo. Pum! Um baque numa arca, abrimos a arca. Lá estava o suéter e foi aí que comecei. Ah, eu adoro tudo isso. Comecei. Onde será que está aquilo? Pum! Ouvimos um baque no armário, abrimos e estava lá. Foi aí que comecei a perguntar. Onde está? Baque, baque, batidinha, batidinha, batidinha. Estávamos procurando coisas, minha irmã não parecia muito contente com a situação. Em certo momento, eu estava de costas para a porta do armário que era preciso empurrar com força para abrir. A porta do armário se abriu e bateu nas minhas costas. Minha irmã quase desmaiou. Então eu disse a ela, olha só, chega dessa brincadeirinha porque você não me assusta, mas assusta ela, então chega. Naquela noite, sonhei com ela. Sonhei com minha tia por 5 anos, sabe? A partir daquele momento, e sempre, sempre, sempre dias ensolarados, lindos, lindos. Os dias em que eu a via com aquele fundo, digamos que já era de dia. Naquele instante, estávamos na casa dela, naquele primeiro sonho com ela, e eu digo, ei tia, você sabe que a gente foi à sua casa? Sim, 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 está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ela me respondeu. E eu digo a ela, estamos procurando os lençóis e ela me olha e diz, não finja que é doida, tá bom? Você sabe exatamente quais lençóis são seus e quais são da sua irmã, já que ela dividiu a herança em vida? Não, sim, sim, já os temos, não sei. Então, ela abre a porta do armário para mim e diz, olha, não leve isso, deixe para a vovó, para a mãe dela. Ela diz... São pedaços de tecido, lençóis de cama de solteiro que eu não terminei, estão só alinhavados. Bom, eu disse a ela, você não está morta. Não, não se preocupe, estou bem, ela me respondeu. Sempre que eu tentava abraçá-la, o sonho acabava. Igual aqueles que tivemos por 5 anos, hein? Ele sempre teve sonhos em que me contava uma coisa, depois outra... Quando eu ia ao cemitério, chegava ao local onde ela estava enterrada e uma pomba vinha até mim. Enfim, sempre. Sempre me senti muito acompanhada por ela e, de fato, tivemos conversas. Em sonhos, sabe? Sobre situações diferentes. Não sei, coisas da família. 5 anos depois que ela faleceu, sonhei com ela. Minha avó, a mãe dela, também já havia falecido. Sempre sonho com ela na casa dela. Talvez eu não tenha mencionado, mas o sonho sempre acontece lá. O quê? Ela estava de pé na porta do pátio e me disse, vamos viajar, referindo-se a ela e a minha avó. E apontou o dedo para cima e disse, vamos pedir a ele para nos deixar ficar um pouco mais. Não sei o que ela quis dizer com isso. Parte do sonho, não sei, era que elas iam pedir permissão, se é um pouco mais. Não tenho certeza se era para permanecerem conectadas conosco ou se a viagem seria mais longa. A questão é que interpretei que eu não iria vê-la, que não iria vê-la de novo por muito tempo. Disse a ela, espere aí, já que você vai embora antes de ir.
Me ensine como fazer doce de figo, porque a árvore está cheia e ninguém sabe fazer. Ela vai até a cozinha dela, apoia-se no balcão, põe a mão no queixo e começa a pensar e me diz: 36 figos, 11 colheres de sopa de açúcar. Depois ela vem até onde eu estou, eu a abraço. Foi o único sonho em que pude tocá-la. Abraço-a com força. Ela me olha, dá-me um sorriso e senta ao meu lado na mesa. E eu lhe digo: você é meu anjo da guarda? E ela me responde: sou seu anjo de luz, onde quer que você esteja, estou lá. Aconteceu, o sonho termina, acordo de manhã, corro até a casa dela, colho os figos e preparo a receita. 36 figos, 11 colheres de sopa de açúcar. E o doce ficou exatamente igual ao que ela fazia, igualzinho. Foi aí que meu pai me disse: agora acredito que todo esse tempo você estava mesmo conversando com ela, porque ela me contava coisas que iam acontecer em casa. Ou para tomar cuidado com isto ou aquilo, enfim, daria uma gravação muito, muito longa. Mas essa é uma ótima história, hein? Mas a questão é que a senhora me deu a receita do doce de figo e ficou exatamente igual. Estou convencida de que aqueles que partem antes de nós voltam para nos visitar. E vou lhe contar uma coisa, bem rapidinho. Bom, então meu pai faleceu. Enfim, com ele, bem, tenho muitas histórias, mas vou contar a última que aconteceu comigo. Eu estava cuidando de uma senhora que tinha câncer. E nos últimos dias dela, ela estava muito lúcida, mas já não conseguia mais andar. Na verdade, já estava numa cadeira de rodas e tudo mais. Então, eu a levei para o pátio e ela estava muito animada, apesar de a noite estar chegando. E, na verdade, ela mal podia esperar que a noite chegasse, certo? Então, eu estava cuidando das plantas no pátio e disse a ela: ei, Agatha, agora, quando você for para o outro lado... E ela me olhou, sabe? Disse a ela: você tem que vir me avisar que chegou bem e que está tudo bem. Não me deixe aqui sem notícias. E ela me olha e diz: sim, não, estou falando sério. E ela diz: eu também vou vir avisar que cheguei bem. Uma senhora de 86 anos me diz isso e eu respondo: bom, lá no portão do outro bairro, digo a ela: seu marido e seu filho estarão esperando. Conto a ela: eles são os que vão recebê-la para que você não chegue sozinha no novo bairro. E ela me pergunta: você acha mesmo? Sim, estou convencida, digo a ela com confiança, que são eles que estarão esperando por você. E ela me olha e pergunta: mas eu não tenho que passar pelo purgatório primeiro? Purgatório? Que purgatório? Disse a ela para parar de brincar com isso e a gente ria. Ela tinha um pátio lindo, cheio de plantas e flores. O pátio da casa dela era mesmo encantador e eu disse: seu pátio é lindo, certo? Porque era justamente quando a primavera tinha começado, era em setembro deste ano. Ela me disse: sim, as rosas estavam florescendo, tudo era lindo e a laranjeira estava cheia de flores. E eu disse a ela: sabe de uma coisa? Disse a ela: isso aqui não é nada comparado com tudo o que você vai ver quando chegar lá. Ela responde: é mesmo? Eu digo: não é nada, nem de perto. Peço que ela se lembre. Ela responde: não, sim. Quando eu chegar lá, diz ela, vou avisar que cheguei bem. Essa conversa foi numa sexta-feira. Na quinta-feira seguinte, ela faleceu. Na sexta-feira, eu estava em casa à tarde e senti ela entrar no quarto. Silvana. Disse a ela: você já está aqui? Pensei: juro, acho que estou louca. Acho que foi isso que pensei, certo? E perguntei: sério, você já está aqui? Sim, vim avisar que estou bem, ela me disse. Então, comecei a chorar porque eu a amava tanto e achei que estava enlouquecendo. Implorei: me dê um sinal, pelo amor de Deus, me mostre que é você. E o frasco de gotas nasais caiu no chão. Enquanto isso, ela me conta: aqui diz que foi ele. Foi porque um dia, quando entrei no quarto, vi um homem no quarto dela e quando descrevi era o pai dela. Ela me mostra uma foto e era o homem que eu tinha visto. E ela me diz: olha, aqui diz que realmente foi ele. Digo a ela: bom, ânsias, você não perdeu tempo vindo me avisar. Agora espero que você esteja realmente em paz e possa seguir em frente.
Então, bom, eu não sonhei mais com ela. Não senti mais a presença dela, mas ela veio me avisar que havia passado para o outro lado. Até mais, querida. Até mais. Desculpe ter ficado tão longo, mas bom, ainda preciso contar um dia tudo o que passei com meu pai depois que ele faleceu. Beijos, até mais, tchau. Até mais. Suas histórias também são lindas, sabe? Adorei conhecê-la também. Como vai, Hector? Tudo bem com você? Quero compartilhar algo que aconteceu quando minha avó morreu, e ainda é difícil lembrar. Ela estava em péssimo estado, quase morrendo no quarto. Eu estava ao lado da cama vendo-a respirar cada vez mais devagar. Não havia mais ninguém no quarto, só ela e eu. A televisão estava desligada, a janela fechada, tudo em silêncio. Em certo momento, não aguentei mais vê-la assim e, em voz baixa, disse algo que veio da alma. Vovô, venha buscá-la. Não deixe que sofra mais. Meu avô já tinha falecido anos antes. Logo depois que eu disse isso, algo inexplicável aconteceu. Os enfeites da penteadeira da minha avó começaram a se mover todos ao mesmo tempo. Não foi um tremor suave, sabe? Dava para ouvir claramente o som de coisas deslizando, batendo umas nas outras, frascos de perfume, molduras pequenas, estatuetas, tudo vibrando e se movendo como se alguém tivesse passado a mão por cima. Não havia vento e nada foi tocado. Fiquei ali, paralisada e sem palavras. Naquele exato instante, minha avó deu seu último suspiro. A respiração dela parou de repente. Olhei para ela e soube que tinha partido. Ninguém me disse. Eu estava lá, vi, ouvi. Para mim, naquele dia, meu avô realmente veio buscá-la e algo se fez sentir naquele quarto. Para que eu soubesse, mando um grande abraço. Essa história é real. Ei, sou a Maria, como vai? Queria falar do meu marido que faleceu há 3 anos. Ele estava hospitalizado. Eu tinha ficado na casa do meu sobrinho que estava me ajudando com os preparativos do funeral. Naquela época, o síndico do prédio me ligou dizendo que a campainha do nosso apartamento estava tocando sem parar. Obviamente não fui naquele momento. Uma semana depois, voltei para casa e minha irmã veio ficar comigo. Naquela noite, a campainha tocou sem parar. Ficamos com medo. Não quis abrir a porta, então liguei para um amigo que tinha a chave do prédio ao lado. Ele subiu e, de fato, não havia ninguém lá. Desconectamos a campainha. Achamos que meu marido não queria ir embora. Desde que ele faleceu, notei que joaninhas aparecem em lugares inusitados, até dentro de ônibus. Tenho certeza de que é ele, como se dissesse, estou aqui, cuidando de você. É como ter um anjo que aparece em momentos inesperados. Silvia, você está ao vivo? Boa noite, como vai? Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda de onde você é. Obrigada, sou de Vila Del Parque, da capital. Certo, bom, estamos ouvindo, vamos ouvir sua história. Bom, olha... Meu marido faleceu em 2006. E bom, muita papelada, indo e vindo. Para um dos trâmites, vou até a ANSES, saio, espero o ônibus na Humboldt e Santa Fé, na Humboldt. Havia um estacionamento de carros por perto. Bom, eu estava sozinha esperando o ônibus. O ônibus não vinha, simplesmente não vinha. Eu descia pela rua procurando o ônibus, ele não aparecia. E então apareceu um guincho daqueles, sabe aqueles caminhões compridos, picape, os longos? Sim. Bom, olhei e estava mais à frente, certo? Quase chegando em Santa Fé. Continuei descendo, não vi nada, subi na calçada. Então, da última vez que desço até a rua, olho e alguém sussurra no meu ouvido e diz: suba na calçada caso algo aconteça com você. Nossa. Subo na calçada. O caminhão desce do guincho e arranca, mas é porque já estava lá em cima. Sabe como ficam inclinados? Arranca bem rápido, passa bem ao meu lado, eu já estava em cima da guia. E dá ré até a garagem e para lá, entre a calçada e a garagem. Olhei ao redor, olhei por todos os lados, estava sozinha. Perguntei, quem falou comigo?
Não, foi louco. Salvou minha vida. Foi assim que salvou minha vida. Um super anjo, certo? Bom, escute isso. Outro dia eu estava lendo Livros de Anjos. Um livro sobre anjos que é muito lindo. São testemunhos, mas eu não sou uma garota. Não fiz primeira comunhão, nem acreditava em nada, mas li aquele livro e adorei de verdade. Vou fazer uma diligência na Rua Sarmiento para ver um advogado, mas não sei em que andar ele ficava. Saio de lá, pego o elevador e em certo momento o elevador para. Entra uma pessoa com cabelos bem brancos e bem curtos, fica em frente a mim, fecha a porta, fica em frente a mim, me olha sorrindo e diz: "Oi, eu sou um anjo." E eu fiquei assim, sabe quando você fica em choque? Fiquei só olhando para ela. Chegamos ao térreo, abriu a porta e ela desapareceu. Juro para você, juro mesmo. Saí para a rua e olhei. Não a vi mais. Disse, ela era um anjo. E estou dizendo, eu não acredito em nada disso. Ela era um anjo. Não sei. Todas as coisas que me aconteceram, coisas lindas, mas também coisas horríveis de verdade. Mas não sei. Nunca esqueço essas coisas. Quem sussurrou comigo salvou minha vida e aquele anjo que disse: "Oi, eu sou um anjo." Depois riu, mostrando os dentes. Explicitamente. Além disso, ela se apresentou. Obrigado, Xê. Mandando um beijo grande. Obrigado por compartilhar conosco, Silvia. Certo, eu também. Um beijo grande e bom. Tenha um bom dia. Igualmente. Anjos existem. Essa é a quantidade de pessoas que tiveram experiências semelhantes, assim como Silvia descreveu, bem explícitas, de um anjo que ajuda você, que salva a sua vida. Literalmente. Hector, boa noite. Quero compartilhar algo que aconteceu com meu filho, que parecia completamente sobrenatural. Em 2001, tive um bebê que pesava 1,5 kg. O nome dele é Kevin. Com 5 meses de idade, teve uma emergência de bronquiolite de 3º grau. Colocaram-no numa ambulância com a sirene ligada e levaram-no à Clínica Independência em Monroe. Levaram-no direto para a UTI quando chegamos. É aí que o pesadelo começa. Eles o sedam e o entubam. Seus pulmões estavam gravemente danificados e ele mal conseguia respirar sozinho. Máquinas, monitores e alarmes enchiam o quarto. Eu o vi tão pequenino e coberto de fios e não pude segurá-lo. No 3º dia, o médico da unidade de terapia intensiva me confrontou no corredor. Nunca esquecerei a expressão no rosto dela. Ela me disse logo de cara que meu bebê não sobreviveria àquela noite, que estava em estado muito grave. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Sou crente, e ali mesmo, naquele corredor frio, implorei a Deus com lágrimas desesperadas. Falei com ele como sempre fiz, usando palavras familiares. Disse-lhe que estava fazendo a minha parte, mas que deixava o resto em suas mãos, que não levasse meu filho de mim. Fiquei ali até não aguentar mais a exaustão. Às 6 da manhã, fui trabalhar mesmo assim, porque, naquela época, eu trabalhava na Flórida e não podia me dar ao luxo de perder meu emprego. Saí despedaçada, acreditando que ele não estaria vivo quando eu voltasse. Ao meio-dia, por volta das 12, volto à clínica com o coração na boca. Subo para a terapia intensiva tremendo, esperando o pior. E então me dizem algo que não faz sentido. Seu bebê já foi transferido para o quarto, ele está no leito. Fiquei só olhando para ele sem entender. Achei que estivessem falando de outra criança. Subi mesmo assim, fui até o quarto e lá estava ele, sem ventilador, sem tantos fios, respirando sozinho. Os médicos estavam confusos. Disseram que ele melhorou de repente, sem explicação, e que isso às vezes acontece no relatório. Nem sabiam o que escrever, mas eu entendi. Para mim foi um milagre. Sei o que pedi naquela noite, sei como pedi e sei em que estado o deixei. Hoje meu filho é um homem de 24 anos, está vivo, está bem, e toda vez que olho para ele, lembro aquela frase da médica: ele não passará da noite, e aqui ele está. Obrigada, Hector, por me ler e por esta comunidade. Minha história é real. Conte-nos sua história paranormal ao vivo, ligando para 11 2780 e 41073. Grave em áudio e envie pelo WhatsApp para 11 2784 1073. Ainda estamos na Noite Paranormal.
É hora das teorias da conspiração e hoje vamos falar de um tema que realmente interessa a todos vocês. Mas para isso quero dar as boas-vindas à nossa amiga Maribel Gamas. Como vai, Mari? Bem-vinda! Muito bem, Monita. Muito obrigada. Mais uma vez, adoro estar neste programa. Também quero saudar nossos amigos paranormais que estão do outro lado. E bem, estou feliz por estar aqui novamente, com informações que não nos deixarão dormir à noite. Digo-lhe, hoje os pedidos e comentários estão chegando em massa sobre o tema que você trouxe, que é cativante. É cativante. Vamos falar sobre um dos casos de exorcismo mais intrigantes já registrados na história. Você sabe que neste espaço também gostamos de falar sobre mistérios, coisas que ficaram sem explicação, e este é realmente intenso. Vamos discutir Annalise Mitchell. É uma história perturbadora, mas muito bem documentada, não é? Diferentemente de alguns outros mistérios que talvez nem sejam realmente mistérios. Bem, este tem muita documentação, tem algumas gravações realmente arrepiantes, e deixe-me abrir um parêntese aqui e dizer que as chamo de paranormais. Eu pretendia trazer as gravações de áudio, mas senti que não era a coisa certa a fazer e que não seria responsável. Sabemos que usar esse tipo de áudio às vezes pode causar coisas estranhas. Então vamos com calma e só vamos falar sobre o que é essa história, certo? Certo. Essa história real inspirou filmes, debates médicos e investigações religiosas. Quase 50 anos depois ainda divide... Sem solução. Claro, e ainda divide ciência e fé. Tudo, absolutamente tudo, o que vamos contar a vocês está documentado. Seu nome é Annalise Mitchell, ela era uma jovem alemã de 23 anos, estudante e muito religiosa. Tinha uma vida normal e um dia começou a apresentar sintomas inexplicáveis. O primeiro diagnóstico médico dado a essa garota foi de que ela tinha crises epilépticas e transtornos psiquiátricos. Um beijinho e pronto, mandaram-na para casa. Não houve um único tratamento que conseguisse estabilizá-la. Os fenômenos inexplicáveis estão começando. As testemunhas descreveram que ela começou a ter uma aversão extrema a objetos religiosos e demonstrava força física desproporcional. Ela rosnava, emitia vozes em tons diferentes, o que é realmente impressionante quando uma pessoa possuída começa a falar em um tom totalmente fora de sua própria faixa vocal. E até em outros idiomas. E em outros idiomas, exatamente, como um idioma que a pessoa nunca estudou, e de repente começa a falar. Bem, isso também começou a acontecer com ela. Ela tinha visões demoníacas e comportamentos autodestrutivos, machucava a si mesma. Sua própria família afirma que não era ela, que havia algo dentro de seu corpo falando por meio dele. Não sabiam como explicar e tampouco de onde vinha, mas sentiam e viam. A igreja começou a intervir. Por causa disso, certo? Um exorcismo formal foi autorizado. Sabemos que realizar um exorcismo não é tão fácil assim, é preciso ter autorização do Vaticano e muitas outras coisas. Conseguiram porque todos esses sintomas eram tão fortes que, bem, finalmente receberam permissão, certo? 2 padres começaram a conduzir as sessões e elas duraram 10 meses. Monita, imagine só a angústia da família, dos pais, tendo que suportar um fardo tão intenso por tanto tempo. Certo? Foram realizados ao todo 67 rituais, todos eles, Mona, foram gravados em áudio. Vocês, entusiastas do paranormal, se quiserem saber mais sobre essas informações, podem procurar, tudo está carregado no YouTube. Podem ouvi-los com muita atenção, com proteção, tentem fazê-lo durante o dia. Assim vocês não ficarão muito perturbados, certo? Sim, fazemos essa recomendação para que vocês não fiquem muito perturbados, justamente porque, além disso, ela menciona diferentes tipos de demônios, certo? Lúcifer, Caim, Neon, Judas e muitos outros espíritos completamente inomináveis. Mas bem, são mais de 67 rituais, certo? Finalmente Annalise parou de comer porque estava convencida de que algo dentro dela não a deixaria continuar se alimentando. As imagens de Annalise, nesse ponto, já mostram sua deterioração física. São muito intensas.
Além disso, se vocês procurarem na internet, são imagens muito dolorosas, muito tristes, mas também perturbadoras, porque sabemos que tudo aquilo aconteceu com ela como resultado dessa possessão. Seu corpo enfraquecia à medida que os episódios se intensificavam, certo? Ela faleceu no 1º de julho de 1976, pesando 30 quilos. Isso é louco. Praticamente só o peso dos ossos dela. Ela faleceu em condições muito tristes. E, bem, a autópsia mostrou que ela simplesmente tinha desnutrição grave e marcas auto-infligidas. Não apresentava nenhuma doença visível à ciência. E, bem, os pais e os padres de Annelise foram julgados por homicídio culposo. Os médicos alegaram naquela época que era simplesmente uma doença mental maltratada. A igreja sustenta, imagine, aqui é ciência versus igreja, certo? A igreja afirmou claramente: há sinais claros de possessão, e por isso 67 rituais foram realizados. Não faríamos 67 rituais à toa, certo? Exatamente. O veredito, porque houve um veredito contra os pais, foi culpado com pena reduzida. Existe um debate que continua até hoje. Foi um erro médico ou um fenômeno real? As gravações, como eu dizia, são arrepiantes. Lá encontramos tons de voz completamente além do alcance da anatomia feminina. Mudanças súbitas de idioma, rosnados, frases que também não correspondem ao quadro clínico mencionado pelos médicos, certo? Uma das frases gravadas dizia: orem pelos jovens. Eles acreditam que é tudo psicológico? Ela disse isso durante aqueles estados de transe, durante aquelas sessões que fizeram com ela. Então, a pergunta permanece. Não se sabe se Annelise estava realmente possuída. E tudo o que aquele caso nos ensinou, nem tudo o que entendemos é loucura, e nem tudo o que tememos é sobrenatural. E a voz de Annelise ficou presa para sempre nessas fitas que ainda podemos ouvir hoje. E nenhuma explicação jamais foi encontrada para isso. Digo, veja bem, naquela época tivemos, por exemplo, o caso Vallecas. No caso Vallecas, a menina usou a tábua Ouija, mas interromperam a sessão. Você diz, isso faz sentido. Algo semelhante não aconteceu com Annelise. Isso aconteceu de repente. De repente. Exatamente. Então, bem, isso permanece um mistério muito doloroso, muito triste e também aterrorizante. Para quem quiser procurar mais informações, pode fazê-lo, como no caso de Annelise Mitchell. E bem, se você quiser saber mais ou quiser me perguntar algo, pode fazer isso nas minhas redes sociais. Você pode me encontrar como Louco Maribel OK no Instagram, podemos manter contato por lá. Até a próxima, Mari. Obrigada. Vou saudar o Dr. Chamoy, que está ao vivo. Oi, boa noite, como vai? Muito boa noite, Hector. Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo. De onde você é? Obrigado. Da Cidade do México. Certo, bem-vindo novamente e estamos te ouvindo. Estamos ouvindo, então vamos ver. O que você tem para nos contar? Olha, tenho 1000 histórias, mas eu estava muito conectado com você e com uma situação muito peculiar que eu vivia em 2016. Porque eu sigo você desde quando você estava no rádio. Essa aí, isso é ótimo. Deixa-me te contar. Bem, naquela época eu tive uma história, ou melhor, você a contou, você a tornou parte desse programa de rádio sobre Juan Ramón. Lembra dele? A Mão Peluda. Correto, exatamente. O nome da história principal era O Anfitrião Paranormal. Isso mesmo. Então, não sei quantos e-mails você recebeu naquela época, mas eu fui uma das primeiras pessoas que enviei a você, acho. Bem, para encurtar a história, naquela época eu estava passando por uma situação de violência de gênero. Fiz um boletim de ocorrência, toda a história. Por segurança, tive que ir para um abrigo, para uma casa onde temos refúgio, para mães e assim por diante. Mas de qualquer forma, nesses lugares você tem que entregar todos os seus pertences. É como uma prisão. A pessoa que deveria estar presa estava livre e tudo estava invertido. Bem, levaram tudo de nós. Naquela época, eu sempre carregava um rádio pequeno. Era, digamos, minha conexão com a Terra, com o mundo, por causa de tudo o que acabei de contar.
Não sei por que não entreguei aquele rádio especificamente e escapou da minha mente e por aí vai. À noite, eu sempre fiel a ouvir você, todas as noites ligava o rádio escondido, com medo de que os responsáveis o tomassem de mim. Meu filho também é um seguidor leal seu. Bem, eu disse a ele que tinha enviado um e-mail e falei que talvez, em algum momento, você o leria. E talvez, se tivéssemos sorte, contaria a história. O que acha, Hector? Naquela primeira noite que passamos naquele lugar, ouvi a história. Não, quero dizer, o rádio para mim era como se fosse invisível para todos, até para mim mesma. E quando ouvi a história, fiquei tão emocionada, e meu filho também, porque eu disse: é algo que ainda não consigo explicar. Definitivamente uma grande sincronicidade, um grande piscar de olhos do universo. Neste caso, acho que fui um canal para lhe dar esse sinal, certo? De que você está tomando boas decisões, no fim das contas. Definitivamente. E vindo de todo esse tema, cansada da dor, da tristeza de cuidar do meu filho, de protegê-lo de algo horrível, mas realmente coisas horríveis, e ouvir aquela história do meu país na sua voz, de alguém que seguimos naquele momento, foi como um alívio, sabe? Foi esperançoso, como se dissesse, se alguém nos ouviu, se alguém nos leu, sei que, na nossa situação, alguém vai nos ouvir, alguém vai nos ler, alguém lá em cima está nos dando sinais. Então, mesmo hoje, em 2025, Hector, estamos nos libertando disso. Hoje estamos esperando um documento para podermos sair deste país em que estou, que é o seu país, a Argentina. Estivemos presos neste país. Como é incrível. Estivemos cheios de injustiça. Por isso não vou dar meu nome. Certo. Por segurança, mas estamos a poucos dias de retornar ao nosso México. Certo. A liberdade é nossa, agora é só burocracia. Nossa, sua história é misteriosa, mas entendo que, por razões legais, você não queira contá-la, mas estou muito curioso. Bem, fico feliz que você consiga colocar sua vida nos eixos novamente. Sim, com meu filho já crescido, estamos no nosso caminho para começar uma nova vida, mas eu queria ver como os ciclos se fecham. Comecei isso com você e vou terminá-lo com você. Começou no México e termina na Argentina? Que loucura. Sou da cidade do México, então sigo você em suas viagens ao México durante o Dia dos Mortos e toda essa história. E eu vou, quando eu estiver lá, entrarei em contato novamente e contarei minha história inteira, Hector. Muito obrigado por isso. As histórias paranormais que tive tanto aqui na Argentina quanto no meu país. E quero encerrar tudo isso agradecendo por ter sido aquele companheiro nas noites em que a ansiedade, a tristeza, a dor, até mesmo a morte estavam presentes. Graças a Deus, ao céu, aos anjos ou ao que quer que você chame, meu filho e eu sempre fomos protegidos. E você fez parte dessa história. Obrigado por me contar. Mando um grande beijo e uma boa viagem de volta. Obrigada e vamos manter contato de alguma forma. Hector, um grande beijo e bênçãos para você e para todos. Grande beijo. Tchau, 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 tchau. A mesma coisa que essa mulher me disse primeiro. Fico realmente chocado toda vez que as pessoas me dizem essas coisas. Não achem que é normal ou natural para mim receber essas palavras. Fico sem palavras. Mas então, outro dia no teatro, durante o último espetáculo no Piccadilly, muitas pessoas me disseram a mesma coisa. Todas as 300 pessoas ficaram. Muitos me disseram, você estava lá naquela época, você era a voz no rádio. Por isso amo o rádio. Olha, hoje saíram os índices de audiência. É um detalhe menor, talvez para vocês, e vocês não precisam se importar com isso tanto quanto eu. Mas também não vejo isso como eu venci. Vejo como é maravilhoso que isso esteja acontecendo. Hoje saíram os índices de audiência e a Noite Paranormal continua crescendo em audiência. Cada vez mais pessoas estão nos ouvindo. Nos índices gerais estamos em terceiro, mas se olharmos de segunda a sexta, na verdade de segunda a quinta, estamos em segundo. Então estamos em segundo. Isso é impressionante. Decidimos não ir ao ar às sextas-feiras, mas só para vocês terem uma ideia, de segunda a quinta estamos em segundo.
Domingo é mais difícil de medir, mas encaro o desafio com facilidade. Mas Amanece Pop, que é o meu outro programa em que leio minhas histórias, está atualmente em segundo, mas estamos progredindo e chegaremos ao primeiro lugar. Obrigado a todos. Cada vez mais pessoas estão ouvindo o conteúdo nas plataformas, no teatro, e isso é carinho, isso é amor. É uma comunidade e não tenho vergonha de dizer isso, e se alguém achar que sou arrogante, não dou a mínima. Agradeço a vocês, minha comunidade, que me acompanham em tudo o que faço. Aqui no rádio, no streaming, no teatro, quando escrevo um livro. Obrigado, porque somos pessoas. Eu também sou uma pessoa, sabe? E estou realizando meu sonho e vocês fazem parte dele, por isso agradeço a cada um de vocês do outro lado. Todas as noites, em cada momento, em cada uma das loucuras que fazemos juntos. Cláudio está ao vivo conosco. Olá, Cláudio. Boa noite. Como vai? Boa noite. Como vai, Hector? Tô bem, cara. Seja bem-vindo. Estamos te ouvindo. Olha, tenho uma história de 30 anos atrás que eu não dá arrepios, porque aconteceu num clube com um amigo e ele acabou... ele enlouqueceu, né, porque estávamos na festa e ele conheceu uma garota. Ele dançou a noite toda, dançou com ela a noite inteira. E bem, chegou a hora de a gente ir embora. Colocamos ela no carro, levamos para casa e ela esqueceu umas coisinhas no carro. Quero dizer, no dia seguinte, quando entramos no carro, as coisas dela estavam lá e ele disse: bom, vamos levar para ela. Chegamos lá, batemos na porta e o pai e a mãe dela apareceram. O nome da menina era Janina e ele disse: não, Janina está aqui, e o cara deu a ele um olhar feio. Atiraram em você, certo? Claro, porque ela é a que tem a jaqueta. Já conhecemos essa história de Cora, vem me contando essa história desde que eu era criança. Obrigado, sim, eu realmente agradeço. O espírito de Diego Rojo tomou conta do Paranormal Late Night, da Noite Paranormal. Por favor, parem de me contar aquela história de ela ter esquecido a jaqueta e terem ido até a casa do pai dela, não quero ouvir de novo. Não me contem isso porque é tudo mentira, é uma lenda urbana. Mas tudo bem, certo? Agradeço o entusiasmo de vocês, mas por favor compartilhem histórias reais da experiência de vocês, certo? Não me contem lendas, eu já contei todas elas sozinho, de qualquer forma. Já contei todas aquelas histórias. 14 anos de programa, já contei absolutamente tudo aquilo. Tudo que está na internet eu já contei ao vivo. Então vamos com histórias inéditas. É isso que a gente gosta. A gente faz um programa para ouvir histórias novas, certo? 11 20 e 784 1073. 11 20 e 784 1073. Tem mais. Alô, Hector. Meu nome é Rosa. Isso foi entre 1949. Desculpe, querido, desculpe, não resisti. Estou voltando ao clima paranormal. Espera. Oi, Hector, sou a Rosa. Isso foi entre 1949 e 1950, no interior, num lugar chamado Monte Florido, em Corrientes. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, morava com meus avós e irmãos. As casas mais próximas ficavam a quase 1 quilômetro de distância. À noite, não se ouvia nada lá. Apenas insetos e talvez algum animal. Um dia minha avó adoeceu e faleceu. Meu avô, para que eu não visse o corpo dela, porque eu era a mais apegada a ela, levou-me à casa de uma vizinha. Fiquei lá enquanto faziam o velório e o enterro. Naquela época não havia telefones nem nada. Eu não sabia o que tinha acontecido. Só vários dias depois me contaram que minha avó havia morrido. Quando soube, desabei chorando e fiquei assim por dias, triste, com um vazio terrível. Parecia que tinham me tirado ela da noite para o dia. Uma noite, mais ou menos uma semana depois do acontecido, meu avô mandou-me ir ao galpão pegar algumas coisas. O galpão ficava um pouco longe da casa. Estava escuro, com teto alto, cheio de ferramentas, sacos e tralhas antigas. Fui sozinha, com uma lanterna pequena. Assim que entrei, senti um frio estranho. Dei alguns passos, levantei a lanterna e lá estava ela. Apareceu diante de mim uma figura brilhante. Era como uma pessoa, mas feita inteiramente de luz. Não dava para ver bem o rosto, mas dava para distinguir a silhueta do corpo. A luz saía de todos os lados. Forte e branca, estava parada no meio do galpão, olhando para mim sem se mover. O medo me atingiu de repente, não consegui gritar nem correr e desmaiei. Meu avô, quando viu que eu não voltava, foi me procurar. Encontrou-me deitada no chão do galpão, gelada e mal.
Pegou-me nos braços e levou-me para casa. Quando recobrei os sentidos, contei a ele o que tinha visto. Disse que havia uma figura brilhante parada lá, olhando para mim. Ele ficou calado, pensativo. Não riu, não me disse que era imaginação minha, ficou sério. Passaram-se alguns dias, eu continuei fazendo minhas tarefas. Uma tarde, mandaram-me a cavalo verificar as vacas. Como sempre, eu tinha que atravessar uma ravina, e o cavalo já conhecia o caminho. Quando chegamos no meio da ravina, o cavalo parou de repente e se recusou a andar. E lá, bem à nossa frente, na água, havia algo emergindo. Era uma figura como a de uma virgem branca, elevando-se em pé da água, sem fazer ondas, sem som algum, com o rosto calmo, mas o olhar fixo. Ela estava diante do cavalo. Não falou, só estava lá, parada no meio da vala, olhando para mim. O cavalo ficou imóvel. Eu também. Nenhuma lágrima saiu, nem sequer conseguia respirar. O tempo pareceu infinito. Não sabia se tinham passado minutos ou horas. Ambos permanecemos congelados. O cavalo estava com as pernas fincadas no chão e eu não conseguia mover os braços. Como eu não voltava para casa, meu avô saiu para me procurar. Encontrou-me no meio da vala, rígida, olhando fixamente para a frente. E o cavalo igualmente imóvel. Quando recobrei os sentidos, contei-lhe tudo. Disse o que tinha visto, que aquela figura tinha saído da água como uma virgem e não deixava a gente passar. Meu avô escutou e disse-me algo inesquecível. É sua avó. Ela quer que você vá visitá-la. No dia seguinte, ele me levou ao cemitério. Deixou-me diante da sepultura da minha avó, colocou várias velas ao redor e disse-me: vou voltar te buscar. Quando a última vela se apagar, você ficará aqui com ela. Passei o dia inteiro lá, sentada diante da cruz, observando as velas, chorando, rezando, falando com ela como se estivesse viva. À medida que se apagavam uma a uma, meu medo começou a se misturar com um sentimento estranho, como se estivesse me despedindo. Quando a última vela se apagou, meu avô apareceu. Levantei-me, olhei para ela uma última vez e fomos embora. Depois daquele dia, nada de estranho voltou a acontecer com ela. Nunca mais a vi no galpão. Ninguém mais saiu da água, nenhuma figura de luz apareceu de novo. Sempre disse a mesma coisa. Minha avó ficou chateada porque eu não estive no velório nem no enterro dela. Ela queria que eu a visse, que a reconhecesse e que me despedisse dela como deveria ter feito. Naquele dia no cemitério sinto que ela finalmente pôde partir em paz. Oi, Hector e Monita, aqui é o Jorge, como vão? Aparentemente, tenho uma divindade que me protege, e sei disso porque fiz uma regressão quando tinha 6 ou 7 anos de idade. Conheci uma pessoa chamada Angelina, que combina com o nome da divindade. Além disso, conheci anteriormente uma garota cujo nome era Zoe, e tenho certeza de que mais tarde terei 2 filhas com esse nome, Angelina. Sonho com ela de vez em quando. Ela me mostra um sinal que eu nunca consigo ver direito, mas tenho certeza de que é ela e que está vindo até mim. Saudações de Rosário. Cumprimento o Elias, que está conosco ao vivo. Olá, Elias, boa noite, como vai? Olá, boa noite. Bom, obrigado por me deixar falar e, bom, parabéns pelo programa que vocês têm. Sério, bom, também estava ouvindo o assunto sobre o rádio, vocês estavam falando do rádio, da audiência. Isso é bom. E dá para sentir pelas pessoas que trabalharam em rádio. Sempre digo que o rádio é como terapia. O rádio me ajudou muito quando era mais novo. Fiz rádio até recentemente e sempre o fiz como uma espécie de terapia também. É, exatamente. Ótimo ponto, cara. É mesmo, né? Me ajudou. Tem gente que parece se agarrar ao álcool ou a coisas ruins. No meu caso, eu lembro que quando fiquei, digamos, sozinho, agarrei-me ao rádio, né? E para mim foi a melhor coisa. Isso é ótimo, Tchê. Então, bom, parabéns. Bom, algo paranormal entre todas as coisas que já passei. Por isso acredito no que as pessoas dizem. Bom, há verdades e mentiras, certo? Aliás, como eu estava prestes a contar sobre aquele cara que você acabou de interromper. E ele era meio que um fantasma, né?
Assim que ele começou a falar, percebi. Eu disse: essa é a famosa história do Hotel Califórnia? Claro, já ouvimos isso 40 vezes, viu? Então, bom, vejamos, o que posso te contar? Bom, algo que aconteceu comigo bem recentemente, neste ano, sabe? Tive uma tia a quem amava e ainda amo como se fosse minha mãe. Ela faleceu de repente durante a noite. Ela estava bem, quer dizer, era idosa, tinha uns 90, 85, mais ou menos isso. E como nunca antes, naquele mês eu estava tirando fotos dela. Eu estava obcecado em fotografá-la porque sentia algo ruim. Como se ela fosse embora, sabe? É uma tia, é uma mãe, enfim. Estava com pressa de tirar as fotos dela, não sei porquê. Bom, e eu disse a ela brincando: tia, se um dia você morrer, nunca venha puxar meus pés. Eu disse: se quiser, apareça em sonho do jeito que quiser, mas não venha puxar meus pés nem nada, porque eu fico mesmo realmente com medo disso, sem dizer mais nada, sabe? E ela riu. Bom, o fato é que minha tia, de repente sofreu um AVC durante a noite, foi hospitalizada, quer dizer, entrou em agonia final. Bom, ela acabou na UTI. Disse-me, que me amava. Estava perguntando por uma menininha que eu tinha, que de fato tenho, com minha primeira parceira e com minha segunda parceira tenho um menino de 3 anos. 2 anos e pouco. Ainda não olha. Não percebi que tanto tempo já tinha passado. Meu filhinho ainda não tinha nascido, faltavam ainda alguns dias para o nascimento dele e ela estava fazendo algumas roupinhas para ele. Sabe, aquelas senhoras que fazem roupa assim, que tricotam, que gostam de tricotar. Ela estava fazendo um conjuntinho para o bebê e eu estava animado para ela me conhecer, já que eu já sabia que era um menino e tudo mais, e estava animado para ela conhecer meu bebê quando ele nascesse. Acontece que, ela faleceu antes do nascimento do meu bebê. Graças a Deus, consegui me despedir, pude me despedir nos momentos finais dela. Ela teve um AVC, pneumonia, tudo aí atingiu de uma vez. Ela se foi durante a noite. Sempre me lembrei disso e costumava brincar com ela, dizendo para não puxar minhas pernas e para aparecer em meus sonhos se quisesse me dizer algo. Provavelmente foi a coisa mais clara que já me aconteceu. Em um sonho, digamos, muito real. Acontece que eu, poucos dias depois, estava dormindo. E meu nome é Elias Pérez. Na vida adulta, todos me conhecem como Elias Pérez. E quando eu era criança, me chamavam de Juan, porque esse é meu primeiro nome. E quem me chama de Juan são pessoas que me conhecem desde pequeno ou alguém que me conhece muito bem. Do contrário, ninguém sabe que meu nome é Juan. Eu estava dormindo e naquele sono profundo que eu tinha, minha tia apareceu para mim em sonho e falou comigo como se eu estivesse acordado. Percebi que estava dormindo, mas não conseguia acordar. Ela me diz: Juan Cid. Ela diz: hoje, antes de você levantar, ela me diz, vá ver como está o filho da minha irmã, Damiana, e veja como ele está. Eu levanto, Além disso, ela me diz, antes de fazer qualquer coisa amanhã, ela diz, quando você levantar, veja como está o filho da minha irmã Damiana. Eu vou e pergunto à minha mãe, acordo no dia seguinte e digo um pouco à minha mãe, quem é Damiana? Eu digo a ela, não, Damiana, ele é meu sobrinho. Ela diz, o filho da Aurélia, outra tia, entende? Eu vou e conto à moça, minha prima, se ela podia ir ver como estava o irmão dela. Porque minha tia, naquele sonho, me disse que iam machucar a mão dele como se fossem fazer mal a ele. Fui e contei à minha prima, a irmã desse cara, e sim, naquela noite tinham pego ele e machucado a mão dele, tinham cortado a mão do meu primo. Essa foi uma. No dia seguinte, eu estava me sentindo muito mal porque tinha sonhado com ela e tudo mais. E estava muito triste porque meu bebê tinha nascido e eu não pude apresentá-lo a ela. E ela apareceu para mim claramente em sonho, mas parecia real. Ela me diz, Juancito, não se preocupe. Ela diz, oi, eu já o conheci, viu?
Mas foi tão real que honestamente é difícil acreditar, porque quase ninguém me chama de Juan. E eu não senti medo, nada. Senti que era uma despedida, sabe? Foi isso que foi. E eu realmente acho que foi. Elias, foi um prazer ter você, cara. Mando um abraço enorme. Então, bom, essa é a coisa mais saudável. Conto outro dia. E bom, obrigado por esse programa maravilhoso que vocês têm. E por dar às pessoas a oportunidade de se expressarem dessa forma, para compartilhar algo que aconteceu com elas, ou se não, bom, que sirva também de incentivo para muitas coisas para seguir em frente. Ouvi dizer que ouvir você realmente ajuda as pessoas. É verdade. A gente alcança vários objetivos. Obrigado, Elias. Então, bom, parabéns. E vou acompanhar você mais. E que Deus te abençoe. De Campana, em Buenos Aires. Igualmente para você, Elias. Um abraço. Parabéns. Tchau, tchau. Ei, obrigado pelas suas palavras, já que estamos falando de parabéns. Estarei ao vivo no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Passarei aqui no rádio com vocês. E também no dia 31, quero deixar claro que pedi isso, certo? Pedi a rádio. Quero fazer o dia 31. Primeiro falei com a Pérsia e depois perguntei: ei, vocês têm algo no dia 24? Estão vendo isso? Também quero fazer o dia 24 ao vivo. Honestamente, quero agradecer a todos vocês por este ano de energia positiva e espero estar no ar nesses 2 dias que importam para muita gente. Não tenho certeza se minha presença ajudará muito, mas por enquanto vamos nos divertir. 24 de dezembro, ao vivo. Conto a vocês o horário depois, mas será bem antes da meia-noite e no dia 31 de dezembro nos despedimos de 2025 e damos as boas-vindas a 2026, juntos na Pop. Esses programas não serão paranormais, mas divertidos, com música para curtir a véspera de Natal e a virada do ano juntos na Pop, como sempre. Certo, né? Acho histórico fazer o dia 31 ao vivo com todos vocês, né? Obrigado por estarem aqui. Estamos ao vivo com mais histórias. 11 27 84 1073. Oi, pessoal. Sou o Gastão de Torquato. Uma noite por volta de 1 da manhã, minha namorada e eu saímos para pendurar a roupa. O mais inquietante no quintal era a escuridão total. Não havia nenhuma luz. Depois de um tempo pendurando algumas roupas ao lado dos lençóis, vimos um rosto horrível entre as ervas daninhas. Era realmente feio. Era só o rosto, sem corpo. Imediatamente nós dois ficamos chocados com a visão. Um calafrio percorreu nossa espinha e ela empalideceu e fechou os olhos. Quando os abriu de novo, não havia ninguém lá. Vai, Hector Rossi com a Pop 101,5. Oi, Hector. Aqui é Florência Varela, vai Pop Santa Rosa. Melhor que o Chuck vai Pop, que é... Melhor, feito. Melhor que o Chuck. Desliguem as máscaras da televisão, aguentem firme. Da República da Argentina, viva a Pop, caramba, vamos lá, todos vocês, seus maricas. Desliguem a televisão, amigos. Ouçam o Hector. O céu pode esperar, mas a Pop não pode esperar. Oscar de Castilho, Hector. Estou com você trabalhando duro. Oscar de Lomas, vamos lá. Vamos lá, Rossi, caramba, seu filho da mãe. Vai, Rose, aqui pro Pana. Ouvindo você, manda um oi pra Linda que tá aí do seu lado, meu amor. Linda. Do Tito, meu amor. Hector, para de me deixar chapado com o Chuck. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer? O que você quer que eu faça por mim? Meia-noite na República Argentina. Obrigado por se juntarem a nós. Olá, Marcelo D'Alessio, bem-vindo. Vamos ver se ficam com você e quem. E eu volto daqui a pouco, às 4 da manhã, para fazer o Amanece Pop juntos na quarta-feira, 10 de dezembro. Somos muitos e todos somos malucos. Tchau.